E daí eu mudei para Palmas, no Tocantins, quando eu fui exatamente começar a faculdade. Então, por morar em uma cidade pequena, eu teria que mudar para algum local. Palmas foi a escolha e eu entrei no curso de Ciência da Computação. Na época eu não tinha plena certeza que seria computação. Não era igual outros adolescentes que já tinham crescido programando ensino médio, fazendo curso técnico. Eu entrei mais por uma... A minha decisão para escolher um curso, primeiramente, ela passou por gostar de matemática. Então, eu queria algum curso que tivesse muita matemática. Era a meu primeiro filtro. E aí, entre algumas pesquisas, eu fiquei entre ciência da computação e engenharia civil e acabei indo para a ciência da computação. O critério de escolha entre essas duas ele foi meio besta, mas ele foi muito decisivo. Qual foi o critério? Da matemática. Não, os dois têm muita matemática, mas eu considerei o seguinte: engenheiro, ele tem que ir pra obra e ficar no sol, trabalhando. Ah, beleza. E pra computação eu poderia passar o dia inteiro sentado no ar-condicionado e tal. E aí acabou me direcionando pra ciência da computação. Pra mim foi um curso assim, excelente, mas eram os direcionamentos já, né? Mas foi um critério que aparentemente era besta, mas me fez escolher o curso certo. Legal. Ciência da computação foi um curso que eu gostei bastante. Me formei em uma universidade que me deu muita base científica e tecnológica para o que eu precisava fazer, o que eu iria fazer na carreira. E quando eu entrei na graduação, eu já tentei ficar atento o mais próximo possível de estágios. Eu queria fazer estágio, tanto para ajudar no custo de morar em outra cidade, diferente dos meus pais, morando sozinho, digamos assim, quanto pela experiência em si. Então, a partir do terceiro, quarto semestre, eu já comecei a fazer alguns estágios na área de tecnologia, principalmente em órgão público, porque no Tocantins, basicamente o que manda é órgão público. Então, fiz um ano de estágio no Tribunal de Contas do Estado, um ano de estágio na Superintendência do Banco do Brasil. E aí, terminando a minha graduação, eu fui finalmente trabalhar como full-time, depois desses 2 anos de estágios com desenvolvimento de software. E aí, já pontuando, esses estágios, o primeiro estágio era utilizando a linguagem de programação PHP, que era uma linguagem que eu não me adequei muito. E aí eu mudei para um segundo estágio para Java, na Superintendência do Banco do Brasil, que já mudou completamente a minha questão e amor com relação ao mundo do desenvolvimento de software. Dentro desse processo, quando eu saí da graduação, terminando em 2015, 2016 eu já iniciei um trabalho full-time, trabalhando como desenvolvedor Java, na época desenvolvedor Java, digamos, pleno, né? Eu não tive essa fase de trabalhar como júnior, digamos assim, dentro da progressão de carreira, eu já saí do estágio. O cara é bom, o cara é bom. Quando o cara é bom, a gente quando o cara é bom. é assim que a gente descobre. Os 2 anos que eu tive de estágio, ele foi meio que o meu período júnior, digamos assim, né? Geralmente o pessoal não conta muito períodos de estágio, mas daí quando eu entrei full time já foi como pleno. Trabalhei em 2 empresas diferentes, locais, lá em Palmas mesmo. Uma era uma startup focada em desenvolver um produto para imobiliária, então era um RP imobiliário focado em gerenciar contratos, aluguel, venda e compra de imóveis. E aí a segunda empresa que eu já trabalhei era a CRP, um modelo um pouco diferente de trabalho da anterior, porque quando você trabalha para uma empresa que está desenvolvendo um produto próprio, é um pouco diferente de quando você vai para uma empresa que ela é de outsourcing. Então, basicamente, você tem um contrato com a empresa, mas você presta serviço para os clientes daquela empresa. Tem os prós e contras de cada coisa, mas me beneficiou muito porque em 2 anos dessa empresa eu pude trabalhar para diversos clientes diferentes. Mesmo morando em Palmas e trabalhando localmente presencialmente, eu conseguia trabalhar em diversos clientes. Então, nesse período, eu trabalhei para o Tribunal da Justiça do Tocantins, para o TRE do Acre, o TRE de Santa Catarina, o TRE do próprio Tocantins. Prestei serviço também para uma empresa em Jeddah, na Arábia Saudita, e aí foi quando começou essas relações de trabalhar internacionalmente, né? Na época, ainda
tinha um inglês bem ruim. Eu vou entrar nessa questão do idioma depois. Mas era o que funcionava, porque eu não precisava estar em contato direto com o pessoal que era o cliente, a empresa, né? Era mais uma formalização por e-mail, todo o desenvolvimento era feito em Palmas e a gente tinha reuniões bem esporádicas com o pessoal de Jeddah. E aí, um outro projeto internacional que eu trabalhei lá na época foi para o governo da Angola, em uma parceria com outra empresa em Portugal. Nós desenvolvemos um sistema que era para a declaração de IVA. Lá é o imposto público deles, é como se fosse a declaração de imposto de renda que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, nessas experiências, tipo, em 2 anos e meio, essa possibilidade de trabalhar com diversas empresas, ela me deu muita experiência e muito rápido. Então, quando eu mudei para Brasília, tipo, eu já, teoricamente, com 3 anos de carreira pós-formação, né, que foi de 2015 a 2018, mas eu já tinha muitos projetos e muito conhecimento dentro de diversas plataformas e principalmente já tinha trabalhado aí com 2 clientes internacionais, Portugal e Arábia Saudita, de forma indireta. Aqui em Brasília eu trabalhei em 2 órgãos públicos, no Superior Tribunal Militar e no CNPq. O CNPq tem uma ligação direta com a academia, graduação e pós-graduação, porque oferece as bolsas de pesquisas, né, tanto iniciação científica para o nível de graduação, quanto as bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eu tive essa oportunidade de trabalhar nesses 2 órgãos aqui, e foram, digamos, minhas últimas experiências presenciais e nacionais, né, porque em 2020, final de 2020, foi exatamente quando eu fiz a transição oficial para tanto abrir o meu CNPJ, né, trabalhar como pessoa jurídica, quanto para pegar trabalhos completamente remotos e trabalhando para principalmente empresas americanas. Daí você muda um pouco a dinâmica, a forma de trabalhar. Tá? Na época já era, digamos, obrigado a estar em casa, né? Tanto o meu último ano no CNPq eu já estava trabalhando de home office, porque 2020 foi o ano da pandemia. Mas essa dinâmica, tanto o fato de trabalhar em casa, não ter que pegar trânsito, ter mais tempo livre, ela abriu os olhos para mim de uma forma diferente. E a pandemia, ele trouxe muitas oportunidades dentro da área de tecnologia. Uma delas foi exatamente a possibilidade desses trabalhos remotos. Então, pensando nessa ideia de trabalho remoto, surgiram muitas oportunidades de empresas americanas e canadenses, principalmente, querendo aproveitar, digamos, a mão de obra da América Latina de forma remota. Porque até então, o que a gente tinha mais no cenário era a possibilidade de você sair do Brasil ou de qualquer outro local como um visto de trabalho e ir morar nesses países. Mas com a possibilidade do trabalho remoto, e que isso se disseminou muito rapidamente, praticamente no mundo inteiro pós-pandemia, surgiu essa possibilidade de conseguir pegar contratos de empresas americanas, contratos em dólar, mesmo morando no Brasil. Então, desde 2021, eu tenho trabalhado dessa forma, trabalhando de casa, trabalhando para empresas americanas, e eu consigo manter essa fluidez. Às vezes tem o gerenciamento de horários diferentes, né? Porque tem um fuso horário, mas geralmente se você tem um contato com um cliente que é principalmente da Flórida, Nova York, você tem somente 1 hora de diferença de março a novembro, e a partir de entre novembro e março são 2 horas. Já fica um pouco mais difícil se for, por exemplo, um contrato para empresas da Califórnia, que aí ficam 5 horas de diferença. Já é um pouco mais difícil de você gerenciar esse fuso horário, mas ainda assim é bem interessante. Legal. Top, né? Mas a gente perguntar, professor Jonathan, desde a Arábia Saudita e de Portugal você já ganhava em dólar? Como que é? Porque querendo ou não, isso é um grande chamamento, né? Que eu penso, pô, vou ganhar em dólar. Sim. Quando fala de ganhar em dólar, quem não muda completamente. Vezes mais, eu acho que é super interessante, né? E aí, mas como que é essa dinâmica? Não, na época eu recebia um trabalho normal, CLT, ganhando em reais, carteira assinada como qualquer outro trabalho. Uhum. Provavelmente só a empresa que eu prestava serviço que recebia em dólar. Legal. Te dava um quinto do que ganhava.
muito interessante. E Cara. aí hoje você trabalha ainda PJ, CLT, como é que é? Você citou que você teria aberto a sua empresa. Isso é muito interessante. Também é um questionamento de muitos, né? No sentido de vou fazer meu CNPJ para talvez ganhar o valor bruto. E como é que foi essa mudança? O que te fez mudar? Você ainda está em Aham. CLT? Ou... Então, eu saí do CLT em 2020. Uhum. O PJ, de uma forma geral, tem os seus prós e contras. Para quem quer, digamos, gerenciar o seu próprio dinheiro e, digamos, investir boa parte desse dinheiro, o PJ ele é muito mais interessante que o CLT. Porque a maior parte do dinheiro você recebe de forma líquida, você não tem, digamos, os benefícios que o contrato padrão de carteira de trabalho oferece, mas você gerencia isso e investe. Uhum. Como eu gosto de investir, e é uma outra área que eu gosto de estudar também, relacionada a finanças, 2020... Meu irmão, que ele não gosta de estudar. Pelo amor de Deus. Matemática, engenharia, Ah. ciência. Caramba. Talvez se eu tivesse descoberto o mundo de investimentos antes da ciência da computação, talvez eu não tivesse entrado em ciência da computação. Tava rico era mais cedo. É isso aí. Mas, assim, se você olha para o CLT, você tem muitos descontos, porque dentro dele tem o custo que a empresa, além do salário que ela tem que pagar para você, ela tem que pagar uma parte para o governo, ela tem que depositar FGTS, uma parte de INSS. Você também tem um desconto de INSS e tem um desconto de imposto de renda. Então, geralmente, você vai receber um valor líquido ali de uns 70%. Então, fazendo um cálculo rápido, se você tiver um salário na carteira de 10 mil reais, você vai receber líquido uns 7.500. E é o que você vai ter que gerenciar. Óbvio que nisso está incluso, geralmente, férias, 13º, coisas do tipo. Quando você vai para pessoa jurídica, geralmente você dobra esse valor, porque você inclui os riscos de não ter nenhum desses benefícios, né? Seguro-desemprego, nem férias, nem 13º. Mas o imposto que você paga é muito pequeno. Quando você abre uma pessoa jurídica, falando um pouco de imposto, você tem hoje no Brasil o Simples Nacional, que permite que você pague entre 6% e 15% de imposto, já bem menor do que quase 30% da pessoa física, e você aumentou a fatia do salário porque você, digamos, condensou os possíveis benefícios de vale alimentação, férias em salário, então você acaba tendo um salário muito mais líquido, maior e mais líquido. Então a mesma pessoa que receberia, mesmo se fosse os mesmos 10 mil, que não faz sentido, porque você tem que agregar os benefícios, você receberia ali pelo menos uns 9 mil líquidos. Mas a tendência é que uma pessoa que recebe 10 mil em CLT, ela vai pegar um contrato PJ de pelo menos 15, 16 mil. E vai ter líquido na mão dela uns 13.500 por mês. Então você tem, digamos, praticamente o dobro, né? Se você pensar de uma pessoa que recebia 7.500 líquidos mais benefícios. E isso, para quem quer, digamos, gerenciar a própria aposentadoria, quer investir e ter mais controle sobre o seu futuro, é muito mais vantajoso, né? Então, foram os cálculos que eu fiz em 2020 e foi exatamente o que me fez cogitar no mercado essa possibilidade de mudar de pessoa física para pessoa jurídica. Mas nem sempre foi assim. Se você pensar antes de 2020, antes de 2019, a legislação em si ela era muito ruim para a pessoa jurídica. Você não tinha muita abertura para contratos e tinha alguns contratos bem específicos, tinha algumas coisas atípicas que ela mudou em 2019, pré-pandemia. Então, quando veio, não foi só o fato da pandemia, a legislação ela também mudou, que possibilitou as empresas terem maior aderência ao contrato de pessoa jurídica. Porque até elas também eram menos sobrecarregadas com o imposto do governo. Elas não precisariam repassar FGTS, nem 13º, nem as possíveis multas de quebras de contrato para seguro-desemprego e coisas do tipo. Então, ficou, digamos, uma vantagem para os dois lados. O trabalhador ele recebe mais líquido e a empresa paga menos. Mas como você não tem contratação, esses termos você não acaba não pagando, né? Aí eu creio que fica um pouco mais tranquilo. Mas pra você, acho que CLT nunca mais. Tendência nunca mais. Nunca mais é muito tempo. É porque, querendo ou não, na questão geopolítica, política no geral, as fases ali de 2020 a
22. Foi um pouco mais tranquilo. E aí eu jogo para tendência do PJ, como o Jonathan disse que os seus benefícios vieram a partir desse período, né? Pós-pandemia, que eu acho interessante. Só que hoje temos um outro modo de governo, né? E aí que preza muito mais pela carteira de trabalho e afins. E eu acho que isso pode mudar muito a dinâmica. O que você pensa? Você se assegura quando é isso? Você tem medo de algo que muda ou não? Não, eu não tenho medo. Acho que é pouco provável que o governo ou alguma coisa assim vai querer mudar a legislação de pessoa jurídica nesse momento. Ela é muito inofensiva e esquecida ali no canto, de uma forma geral. Acho que são poucos os que usam de pessoa jurídica ainda no Brasil. Mas pós-pandemia teve um boom muito grande relacionado à pessoa jurídica, tanto pela legislação quanto pelo fato que a área de TI, especificamente, ela cresceu muito. Se a gente for olhar, muitas empresas que sequer cogitavam digitalização, elas tiveram que acelerar um processo muito rapidamente para poder ter um serviço online e poder faturar online. Então, isso cresceu tanto as vagas oferecidas para a área de tecnologia e, obviamente, não aumenta na mesma proporção pessoas formadas e capacitadas, então aumentou muito também que briga por salário. E aí a melhor forma que as empresas encontraram digamos, de amenizar um pouco essa briga por salário foi recorrer à pessoa jurídica. Hoje, por exemplo, se você for olhar de um cenário de 2023 para cá, já diminuiu consideravelmente as ofertas em pessoa jurídica. Hoje você encontra muito mais ofertas de pessoa física, mas não por questões de governança externa ou alguma questão nesse sentido. O que eu vejo do mercado nacional hoje é uma mudança mais por, digamos, comportamento de colaborador. A gente sabe que tem colaborador bom e ruim em todos os lugares, né? Então, o que aconteceu muito com a dinâmica da pessoa jurídica foi de muitos trabalhadores pegar várias empresas ao mesmo tempo. Às vezes pegava ali 4, 5, 6 contratos pelo salário, porque a pessoa jurídica ela não te limita. Você é uma empresa, você pode ter um contrato de empresa para empresa, então são empresas e clientes. E as pessoas não conseguiam responder à demanda que ela tinha pego. Então, uma coisa é você ter 1, 2 contratos e conseguir entregar ali a expectativa que o cliente oferece. Outra coisa é você pegar um contrato de pessoa jurídica, às vezes com 5, 6 empresas, simplesmente pela ganância, e não conseguir entregar o que a empresa espera. Então, eu vi que algumas empresas brasileiras, elas ficaram meio, digamos, com o pé atrás, meio ressabiadas com esse comportamento de maus profissionais. Então, eles acabaram diminuindo um pouco. Então, eles preferem, hoje, primeiro oferecer CLT e depois pessoa jurídica. Então, acho que caiu muito essa oferta de pessoa jurídica. Mas, para trabalhar no exterior, não é requerido, mas o ideal é que você receba como pessoa jurídica. Porque o que muda um pouco a dinâmica, né? Por exemplo, quando a gente está aqui no Brasil e está prestando serviço para uma empresa nos Estados Unidos, pessoa jurídica e CLT, PJ ou CLT, são dinâmicas de contratos tipicamente brasileiros. Então, isso não se aplica a eles. Para eles, o que seria semelhante ao que é o nosso pessoa jurídica, eles chamam de contractor. Então, é um contrato indireto, informal, digamos assim. Para eles, você é uma pessoa física e eles te pagam como tal. Mas, para você receber e entrar, digamos, esse dólar no Brasil, é o ideal que você receba como pessoa jurídica, porque você paga menos imposto, como eu tinha mencionado anteriormente. Se você recebe numa pessoa jurídica, você entra na isenção de imposto, na regra de imposto do ISS, e aí você vai pagar entre 6% e 15%, o que é diferente se você receber em pessoa física, porque você vai pagar 27,5% do imposto de renda, mais outros tributos. Meu Deus. Uma dúvida que eu acho que a maioria. É tipo assim, decidi que eu quero começar a carreira. Não tem muito o que decidir, né? Porque todo mundo quer. Uhum. Mas assim, quais são assim, os primeiros Nunca passos, se passos sabe. mais marcantes? Assim? Eu vou conseguir, mas o que eu faço primeiro? Acho que a primeira coisa. Os impostos. Tirando estudar. A primeira coisa é
focar no idioma, né? Diria que inglês, acho que é o universal e o melhor para você começar. É óbvio que se você... Existem pessoas que têm o sonho... eu quero trabalhar no Japão, eu gosto da cultura oriental, ou quero trabalhar na Alemanha. Daí são idiomas muito específicos, você estuda. Mas a base é idioma. melhor ter o inglês antes, né? Mas eu diria que o primeiro passo é domínio do inglês. Por exemplo, hoje, para o brasileiro, e foi por muito tempo, um dos principais pontos de imigração foi Portugal. Tanto pela qualidade de vida de Portugal, quanto por questão do idioma. Mesmo Portugal falando português, para a área de tecnologia, pelo menos, todas as vagas ofertadas, eles requerem pelo menos um nível de intermediário e avançado de inglês. Então, já seria o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que é você tentar se destacar o máximo possível dentro da sua área. Tanto as oportunidades que você tiver, o mais simples que seja, é você estudar o máximo possível. Quando eu mudei para Brasília, que eu trabalhava presencial e começava a trabalhar às 9 da manhã, geralmente eu acordava às 5 horas da manhã. Então eu acordava às 5 da manhã, aí eu estudava de 5 da manhã até às 8, e aí a partir das 8 eu pegava o metrô para ir pro trabalho. Você tá achando que é fácil Então, ter carreira internacional? Tô fazendo muita coisa errada. Vamos assim, mudar nossa história. Tá vendo? São Vocês têm que sacrifícios, entender, né, são que você... sacrifícios. São sacrifícios que Com você tem que certeza. fazer. Até mesmo na época da faculdade, tipo, você aproveitar o máximo possível das disciplinas e não simplesmente querer tirar a média para passar, você já se distancia muito dos outros, porque são poucos que fazem isso, né, de fato. É óbvio que algumas disciplinas você vai ter mais dificuldade, outras não tanto, mas você tem que saber que, digamos, todo mundo, por mais que seja seu amigo, no futuro vai ser seu concorrente. Com certeza. Então, se na escola, Então, quando você na disse faculdade, destacar, você não é... aí pra você, tipo assim, porque tem muita gente boa. Mas o Com que é que, certeza. assim, o que é mais procurado, característica mais procurada? Tipo, você ser uma pessoa proativa, você ser o quê? Assim, você tem que se focar. Uma característica. Isso é importante. Uma Verdade. característica, assim, você tem que. Entendeu? Excelente pergunta. É uma boa pergunta. Dentro da área da computação, eu vejo o maior diferencial a comunicação. Por ser uma área muito técnica, principalmente, a maioria das pessoas elas são mais reservadas, introspectivas, tem pouco convívio social e tem dificuldade É um de estereótipo, né? explicar as coisas. Então, quando você tem uma comunicação um pouco melhor, quer seja internacional ou não, mas se você consegue explicar tecnicamente algumas coisas para pessoas que não são técnicas, que não são da área, isso já ajuda muito. Porque Eu tô com problema. geralmente, se você vai para as primeiras etapas de recrutamento, a pessoa que está te entrevistando é um psicólogo e não alguém da área Olha. técnica. Então, Pois é, eu tava até conversando com o pessoal aqui, e aí o produtor aqui da Livestream Studio, que tá nos apoiando, ele veio e falou bem assim, para de falar em grego, fala direito, que aí a gente tá falando sobre algumas dinâmicas de podcast, afins, você falando eu me senti... tem que treinar a dicção. Para de falar em grego. Não, eu explicando, não, é porque a rede local que eu não sei, aí ele falou, ué, explica direito, rapaz. A dicção ela é fundamental. Tá vendo? Fala direito. Tá bom. Nem fala direito, tá vendo? Valeu! Esse é o Excel da Livestream Studio, Eu que acho- tá nos apoiando aí fortemente. E muito obrigado aí, novamente, solto os agradecimentos da Livestream Studio que está nos apoiando. A comunicação ela é relevante para qualquer área, né? Qualquer área. Mesmo algumas pessoas que entram para a área técnica, ela acaba querendo negligenciar um pouco disso. Mesmo os que entram com o interesse em matemática, depois eles vão descobrir que a comunicação e o português também é essencial. Então, Pelo menos vou dar uma sorte. Porque matemática, rapaz. Na biblioteca vai ter um livro daquele tamanho. Hoje à noite estarei ali folheando. mas coisas importantes dentro desse processo, além de dominar a comunicação, é você saber o processo em si. Legal. Existem duas coisas diferentes, que é você... É semelhante a um vestibular ou um concurso. No concurso ou no vestibular não passa propriamente quem tem mais conhecimento, Sim. mas quem se prepara para o tipo de conhecimento que é testado em uma prova. Então, tipo, não adianta você fazer um ensino médio sensacional se você não tiver treinado
algumas questões, alguns simulados, então isso te dá mais base. Mesma coisa para concurso. Às vezes você pode ser muito bom tecnicamente em alguma área, mas se você não treinou para concurso especificamente, muito dificilmente você vai se dar bem na prova de uma banca. E aí não surge a pergunta. Creio que a sua carreira está baseada em Java, né? Como você não citou outra linguagem. Aliás, ele citou PHP aqui. Quando ele citou PHP, eu fiquei triste. Falei, não é, realmente. Não vou nem falar nada. Perdão Mas a todo fala um mundo pouco que- da sua carreira, o que o senhor faz agora. Hoje, atualmente, qual, É. qual que seria o seu Assim, qual é o seu projeto? foco, assim, seu Bem, negócio? hoje eu trabalho como engenheiro de software, trabalho para uma empresa americana, focado especificamente na empresa de Miami, que é focado em desenvolver algumas soluções para a área de estacionamentos, né? É uma solução de parking lot que ela é focada especificamente em remover essas catracas que geralmente a gente tem e fazer todo o gerenciamento somente por câmeras. Então, basicamente, a gente desenvolve, a gente desenvolve software que tem câmeras de entradas e saídas. O Danilo é sensacional. Barriga, nossa. É porque a Ana Júlia, ela... Você é de Fortaleza? Eu sou João Pessoa. João Pessoa, ela tem sotaque. Eu já tinha percebido que ela era nordestina também. Oh, meu Deus. Mas Então. diga aí. Não, relaxa, também sou. É de Não, onde? Essa quebrou. Essa quebrou. Ah, Sou do Maranhão. É. Diga aí, diga aí. Não tenho muito sotaque não, mas sou. Morei lá por 17 anos. Mas aí, continuando a pergunta, né? Afinal, porque, por exemplo, você falou que a sua carreira está baseada fortemente em Java, né? Uhum. Mas aí você falou sobre o conhecimento específico e sobre o conhecimento agregado, por assim dizer, né? E aí eu gostaria de saber sua opinião quanto a isso, no sentido de, por exemplo, hoje você trabalha com Java, por exemplo, você é um especialista em Java, né? Então, querendo ou não, a gente tem que analisar essa dinâmica, porque, por exemplo, tem Node, React, Go, fortes tendências vindo aí no mercado. E o que você pensa sobre isso? Porque, querendo ou não, é um conhecimento aplicado, o Java é um conhecimento específico, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter aquela flexibilidade de conhecer outras linguagens. Como que você vê isso? Como que você vê o estudo? Porque, querendo ou não, você não sabe o futuro, você não sabe próximos contratos, né? Mas como Exatamente. que você vê essa dinâmica? A partir do momento que você entra no mercado de trabalho, eu acho que praticamente toda a área, ela atualmente é muito dinâmica. Vai fazer uma propaganda aqui. É. Na área de TI não é diferente. Então você tem as linguagens de programação e atualmente o mundo ele é completamente acelerado. E dentro da área de tecnologia, a gente tem a cada semestre surgindo algumas dezenas de novas tecnologias. Sempre surge alguma. Que é uma demanda. Você tem que estar sempre se atualizando e estudando, mas isso não é exclusivo da área de tecnologia. As novas linguagens elas surgem, mas o impacto dela não é tão imediato. Tanto porque o custo para uma empresa de substituir um sistema, uma linguagem de programação, ele também é muito alto. Uhum. Mas o que muda dentro da dinâmica do mercado é você trabalhar com um produto novo ou velho, que dentro da tecnologia a gente chama de construir um produto do zero ou trabalhar com um legado. São duas dinâmicas completamente diferentes e que, geralmente, quando você vai trabalhar com o legado, que foi algum produto que um outro time construiu ao longo de algumas décadas, você tem uma dinâmica um pouco diferente, às vezes é complexo, se não tiver documentação, você tem que descobrir o que aquilo faz de uma forma não muito fácil, e não com alguma dor de cabeça. E aí a dinâmica que muda é essa. Se você não, por exemplo, em Java, se você decide que vai trabalhar com Java o resto da vida, a tendência é que do surgimento da linguagem, as empresas que adotaram Java, elas estavam construindo novos produtos, e aí com o passar do tempo, esses produtos eles foram ficando legados, e hoje é mais raro você ter novos produtos sendo construídos em uma linguagem, digamos, mais antiga. Mas a dinâmica ela ainda existe. Ainda existe as empresas que estão construindo ferramentas há 20, 30 anos, é um custo muito alto para ela querer mudar uma ferramenta simplesmente para aderir a uma nova tecnologia. E aí- Então, o mais comum é
que essas empresas elas mantenham, por exemplo, Java ou qualquer outra linguagem como base, ou PHP, ou tanto faz. E quando eles forem construir um novo projeto, eles optam pelas novas tecnologias, como Node, Go, Python e coisas do tipo. Mas aí como que você pensa que pode ser essa integração ao longo dos anos? Porque, por exemplo, hoje nós temos visto muitas startups, né? Ainda mais da pandemia, foi boom! Surgiram muitas startups. Estaremos com algumas startups aqui no Movostech. Entretanto, como que você vê essa dinâmica no sentido de que grandes empresas trabalham com linguagens fortemente tipadas, mais antigas, né? Só que realmente tem essas novas linguagens que facilitam muitas coisas. Só que fica aquela dinâmica, né? Boa parte do mercado vai continuar com as linguagens fortes, por exemplo, PHP, C++, Java, e outras podem vir com Go, React, Node, que já são mais atuais. Como você pensa que é essa dinâmica? Então, hoje dentro da área de tecnologia, existe um conceito que é chamado arquitetura de microserviços, que ele facilita muito esse processo, porque basicamente ele permite você dividir um sistema, uma aplicação, em algumas centenas de micropartes, e essas partes elas são completamente independentes, elas são isoladas, não dependem uma da outra diretamente, e elas conseguem funcionar de forma independente. Isso facilita, por exemplo, que você consiga ter dentro de um mesmo produto, dentro de um mesmo projeto, uma parte sendo construída em Java, em PHP, em Node, Go, e não ter nenhuma interferência de uma com a outra. Porque a única coisa que interessa são os contratos de entrada e saída entre essas duas aplicações. Então, mencionando uma empresa que eu conheço bem, que atua aqui no Brasil, que é o Mercado Livre, por exemplo. O Mercado Livre, há 6 anos atrás, 50% dos produtos deles eram em Java. Hoje está em cerca de 28%. Não porque os produtos diminuíram, mas porque as novas ferramentas que eles foram construindo, mesmo para integrar o e-commerce, que já era um legado em Java, eles foram construindo novas tecnologias. Então eles utilizam majoritariamente hoje ou Kotlin ou Go, e essas linguagens, mesmo sendo distintas, elas se conversam muito bem, se integram muito bem. Então o produto que está em Java, ele continua lá e continua tendo a demanda, mas o que muda um pouco é a dinâmica do perfil profissional. Então, aquela pessoa que inicialmente entrou no Mercado Livre com a stack, com a habilidade de trabalhar com Java, para ela foi requerido provavelmente que ela aprendesse ou Kotlin ou Go para continuar trabalhando e continuar dando suporte para as novas ferramentas. E essa dinâmica, ela acontece também fora. Então, assim, para a empresa no exterior, você tem que ter essa ideia. Geralmente o Brasil ele traz muita ideia do que acontece nos Estados Unidos e no Canadá. Mas, Ficar de olho nas tendências, né? Também é muito importante nesse quesito, assim, até para conseguir acompanhar. Exato. Quando você começa, se você decide aprender uma coisa que ela está começando, a chance muito grande é que muito rapidamente você vire o especialista daquilo, né? Então, digamos, se surge uma ferramenta, uma tecnologia, hoje, daqui a um ano, o máximo de experiência que alguém pode ter tido com essa ferramenta é de um ano. E você tem essa experiência de um ano, porque você começou a trabalhar com ela desde o começo. E geralmente o que acontece é isso. Às vezes, uma linguagem ou qualquer outra ferramenta, ela começa a ser falada, aí algumas poucas pessoas dão valor, vão lá, aprendem. A maioria das pessoas só vão olhar para aquilo depois que já está consolidado. E aí você já tem muito mais concorrência, digamos assim, na curva. Que é o geral que aconteceu, por exemplo, com a área de TI de uma forma geral. Se as pessoas olhavam para a TI antes e era completamente ignorado. Nós éramos humilhados. Era um curso que ninguém queria fazer. Hoje nós estamos sendo vendo? exaltados, Brasil. Tá vendo? É isso mesmo. E aí o que acontece? No passado, por ter poucos profissionais, a demanda era muito grande. Sim. E era muito fácil, digamos assim. Praticamente você não tinha esforço para conseguir uma vaga, um trabalho, porque a concorrência era muito baixa. Hoje já existe uma concorrência muito grande, principalmente nos níveis de entradas. Quando você é júnior,
tá ali 0 experiência ou até 2 anos de experiência, a concorrência ela é muito grande. Principalmente a concorrência relacionada às novas tecnologias. Porque geralmente quando a pessoa ela entra na faculdade, igual você entrou agora e outras pessoas entraram contigo, então a tendência é que elas vão aprender o que é novo agora. E o que é novo agora, tanto você quanto os outros estão aprendendo também, digamos assim. Então vocês estão todos concorrendo entre si. E aí aumenta a demanda, né? Digamos, a concorrência. Hoje as linguagens que têm maior concorrência em nível júnior são as linguagens relacionadas a JavaScript. Porque em teoria o pessoal diz que é a mais fácil, é a melhor de aprender. Todo mundo aprende, logo todo mundo concorre entre si. E aí quando você vai, digamos, para uma linguagem secundária, a concorrência diminui um pouco. Aí é até interessante, né? Porque querendo ou não, nosso grupo de calouros, eles têm 780 Tem membros. quase Tem 800. muitos membros, quase 800 De pessoas. TI? Só de De TI. TI. Então, realmente é muita gente entrando. Eu acho que, querendo ou não... Não se preocupa não, menos de 10% forma. Olha aí. Tá Ouviu? vendo aí, né? Tá vendo Ouviu? aí? Não foi eu que falei, tá? Tem uma pergunta. E Já aí? ouviu aquela frase? O mercado tá saturado. Ah, Mas não top, de top, gente, top, tipo, top, boa. Tá faltando gente boa. Então, Uhum. assim, o que você acha dessa frase? Como ser bom? É porque essa é real. Essa é a próxima pergunta, mas agora... Beleza, vai. Eu Eu vou falar isso tudo não muito, vejo, muito eu não vejo o mercado de TI como saturado. Tem muitas oportunidades, mas realmente o nível de entrada ele é mais difícil. Então o que acontece para a maioria das empresas, eles procuram o maior custo-benefício. Ih. Então eles querem Olha o grande. encontrar profissionais com experiência, com conhecimento. Geralmente eles querem encontrar sênior, mas com um salário, digamos, não tão alto. A empresa ela pensa, obviamente, nos lucros. Só que a maioria das pessoas, por ser uma área que, digamos, ficou mais popular recente, elas estão nos primeiros anos de carreira. Então, como eu havia mencionado, às vezes, para essa, digamos, entrada no funil, o primeiro ano, as primeiras experiências, o primeiro emprego, realmente você vai ter muita concorrência. Até porque é uma área que não exige formação. Não tem conselho, é completamente livre. Então, mesmo você que está na faculdade ou que é um recém-formado, você está competindo em vagas com pessoas que nunca pisaram na faculdade na vida. Elas estudaram e aprenderam por conta Talvez própria. seja aí também onde começa a fuga de cérebros, né? Aquele tema polêmico de quem fazia a redação pro Enem. Fuga de cérebros. Que é como se fosse a desvalorização do profissional aqui, por exemplo. Não sei se é só aqui. Eu não sou tão por dentro do assunto, mas eu acho que é só por aqui tem essa desvalorização e é por isso que o povo quer tanto sair, ou em geral tá ficando assim mais desvalorizado. Ia entrar no questionamento que eu ia fazer, porque querendo ou não, o mercado brasileiro tende a pagar pouco e não tende a não valorizar o funcionário. Como, por exemplo, creio que, por exemplo, nas empresas dos Estados Unidos com que você trabalha, presta serviço como empresa, elas tendem a valorizar muito mais o funcionário, até no quesito financeiro. E isso é muito importante. E eu creio que o mercado brasileiro, ainda mais pós o boom, né, tem cortado muito dos benefícios dos programadores no geral, que é tão necessário. Então, querendo ou não, a gente diminui muito a qualidade do nosso serviço. Que é igual nós estávamos falando mais cedo. Querendo ou não, o bom faturamento, o bom lucro, o bom pagamento é necessário e indispensável para uma boa produção. Entende? Então, eu acho que fica nessa questão. A valorização do profissional. Por isso que migram para a carreira internacional, entendeu? A carreira internacional é a melhor resposta. Tipo, acho que para muitas pessoas o Brasil ele fica, digamos, muito melhor e muito mais atraente quando você trabalha pro exterior, recebendo em dólar. Sei que para muitas pessoas o Brasil não é um país bom e isso é devido a essa questão de relação custo de vida e trabalho, né? Então você acaba sendo muito sobrecarregado. Você imaginar o trabalhador típico que ele trabalha o dia inteiro, às vezes sai de casa 7 da manhã para chegar em casa 7, 8 da noite e o salário dele é basicamente para pagar as contas. Então a relação de trabalho Brasil e qualidade de vida ela fica muito ruim, fica muito desequilibrada. Quando você trabalha para o exterior, isso muda completamente. Principalmente no meu caso, trabalho do Brasil remoto, né? Porque
a carreira internacional ela tem duas formas, né? Tem a forma que eu faço hoje, que ela é completamente remota, e tem também as pessoas que procuram receber uma oferta de trabalho e mudar para um país, né? Que é uma opção muito válida também e muito positiva. Então, quando a gente pensa nesse aspecto, são duas opções bem válidas. Obviamente, a segunda, você não está mais no Brasil, então você foge um pouco disso. Mas eu acho que, digamos, o maior custo-benefício é exatamente você trabalhar internacionalmente, quer seja recebendo em dólar ou em euro, e morar no Brasil, porque aí você tem essa vantagem de uma moeda mais forte, conversão e coisas do tipo que você consegue se preservar. A gente diz sobre essa questão de no exterior ele, digamos, preserva mais o profissional, dá mais qualidade ao profissional. Acho que depende do país. Se for olhar para os Estados Unidos, é um país completamente capitalista, né? Semelhante ao Brasil, ou melhor, o Brasil semelhante aos Estados Unidos, pelo menos nesse aspecto. E a concorrência ela é muito grande. Então, da mesma forma que o brasileiro recebendo em reais e pagando conta em reais, ele sofre para manter uma qualidade de vida mínima, na maioria dos casos, nos Estados Unidos, se você recebe em dólar, você vai ter uma certa dificuldade. O que muda mais são os parâmetros em relação à pobreza, né? No Brasil existe muito mais pobreza, muito mais zona de pobreza do que nos Estados Unidos, e geralmente a pessoa de classe média, média baixa, nesses outros países, eles conseguem ter uma qualidade de vida maior do que teria aqui no Brasil. Sobre essa questão de concorrência e fuga de cérebro, ela é muito por questão de oferta e demanda, exatamente, né? Então, quando você aumenta muito as pessoas concorrendo por uma vaga, a empresa ela reduz o máximo possível. Então, por exemplo, tinham começado a falar anteriormente sobre a questão de se preparar para um processo como se fosse um concurso. A mesma coisa para conseguir uma vaga de emprego. Você tem que não simplesmente ser bom naquilo que você faz, mas você tem que ser bom em passar em entrevista de emprego. Então, é um segundo fator que você tem que estudar. Você tem que saber que muitas vezes, independente da área que você seja, as primeiras entrevistas, antes de chegar numa parte técnica com um psicólogo, ele vai te avaliar alguns aspectos e você tem que conseguir explicar para ele a sua experiência de uma forma que ele entenda que você é bom, mas sem falar coisas muito técnicas, senão ele não vai entender nada. Ele vai olhar pra você e vai dizer que não vai entender nada. Será que a gente vai ser só mais uma estatística? Misericórdia. Misericórdia. Mas aí, pensando nessa... Você acha que a sua venda é muito importante? Acho que isso é o papo de hoje, mas saber se vender. Porque querendo ou não... Absolutamente. Porque querendo ou não, é muito importante. Imagem, networking... você falar bem, se comunicar bem, igual ele falou pra gente comprar uma gramática pra... Brincadeira. Mas aí vira mais nesse sentido. O que você acha sobre essa questão de venda? Porque querendo ou não, nós da área de TI, nós temos a tendência de realmente sermos mais introvertidos. É nosso estereótipo, né? Então, a gente às vezes foge do estereótipo um pouquinho, né? Em alguns casos. Mas assim, como é que a gente saberia se vender? Assim, ele falou, por exemplo, na medicina, no marketing. Mas e no TI? Como é que a gente vai saber se vender? Eu sou seu entrevistado. Então, acho que os princípios eles não mudam muito, né? Independente da área. O mais importante é você ter uma comunicação clara e você, digamos, passar a confiança suficiente para a pessoa que está do outro lado. Pensando em um processo seletivo de uma forma geral. E vou dar um passo anterior. Existe o passo primeiro de organizar-se o suficiente para que o recrutador te encontre para ser chamado para um processo de entrevista. Geralmente dentro da área da TI, e acredito que outras são muito populares também, é muito comum isso acontecer pelo LinkedIn. Legal. E em outras plataformas. Dos programadores, dos trabalhos, né? Isso. E, por exemplo, dentro do LinkedIn, por mais que seja uma plataforma que as empresas vão lá para postar vaga de trabalho, você se candidatar para uma vaga de emprego, ela funciona muito pouco. Geralmente o que funciona... Lascou. Cansei de passar as notas no LinkedIn. Geralmente o que mais funciona é se o perfil você organizar de uma forma que seja boa o suficiente para aparecer na busca do recrutador para que ele te mande mensagem te convidando para o processo seletivo. Marketing. Legal. Então, é o mais eficiente. Então, por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala do LinkedIn é de você nunca colocar lá que, por exemplo, tá sem trabalho ou ativar o sininho lá deles de Open to Work, que eles colocam o verdinho dizendo que você tá livre para trabalho. Fingir que você tem trabalho. Porque se você coloca isso,
os recrutadores sabem que você precisa de trabalho. Então, se eles entrarem em contato com você, eles vão oferecer muito pouco. Então você acaba Anotou? saindo um pouco da Anotou? concorrência. Anotei, nesse anotei. sentido. Anota. É importante. Então, verdade. Tem que entra nesse fingir que você tem aspecto. trabalho. Aí você tem, por exemplo, no LinkedIn, tem que entender um pouco ali do processo de como organizar a sua experiência Sim. para que o recrutador te encontre. Tu não tá simplesmente jogando experiências aleatoriamente ali. Você tem que jogar e pensar nas palavras-chave que o recrutador busca para uma vaga que você quer ser encontrado. O LinkedIn Então, também tem esse sistema de filtragem? Tem. Legal, Tem um legal. sistema lá de pesquisa. Porque às vezes por Com biografia, IA. né? Aí Exato. pode ser. Então tudo conta. A biografia, as skills que você adiciona em cada experiência, a descrição das experiências, os certificados. Que é até um ponto importante, tipo, quando você está começando, você não vai ter o trabalho para colocar lá as primeiras experiências. Então, os certificados e os cursos que você faz, quer seja dentro da faculdade ou fora, ele conta muito. Então, você já vai, digamos, estruturando uma forma de ser encontrado. E aí, a partir do momento que o recrutador te encontra, te manda uma mensagem, te convida para um processo seletivo, meio que você já passou um pouquinho à frente de muitas pessoas. Porque quando você se candidata direto, às vezes você pode até entrar em uma vaga e vai se candidatar lá, às vezes tem 100, 200 aplicações. Essas aplicações, o recrutador ele não olhou o perfil de ninguém ainda. Então ele vai passar o olho muito rápido entre as 200 e talvez chamar alguns para entrevista. Agora, para você que ele já mandou mensagem, ele já mandou porque ele viu o teu perfil. Então, tipo, geralmente quando ele manda a mensagem, se você quiser participar, ele já te manda um link direto para agendar a entrevista com ele. Então, tipo, você pula algumas etapas. E esse processo, desde o perfil, desde a formalização das experiências, ela conta muito. E aí, quando você chega na entrevista em si, é o processo que você vai se vender. Você tem que se vender como o melhor profissional do mundo. Obviamente que você não vai mentir, mas você tem que contar Mas as fazer de experiências. difícil. Tem que se fazer assim de difícil. Você tem que contar as fingir, experiências da melhor forma possível. né? Fingir não. Dentro da área de TI, eu já tive oportunidade de entrevistar algumas pessoas. Legal. Quando eu trabalhei, prestei serviço para a TOTUS, que é uma das grandes empresas de tecnologia do Brasil, o time estava sendo formado e aí eu tive a oportunidade de entrevistar alguns desenvolvedores. E você percebia muito, assim, muito claramente a dificuldade que as pessoas têm de entender que aquele processo não é simplesmente para contar aleatoriamente o que você fez. É um processo, digamos, de venda. Você pode ser muito bom tecnicamente, mas se você não mostrar em, às vezes, 40 minutos, 1 hora, para a pessoa que está do outro lado, que você domina aquilo que você fez, dificilmente você vai ser aprovado. E como. Isso daí eu iria perguntar, porque você disse que é sempre interessante colocar coisas adicionais, né? E aí, no início da conversa, você falou sobre projetos da faculdade. E aí eu gostaria de saber como que foi sua trajetória no nosso contexto universitário. É muito interessante a gente entender essa forma, como que hoje na faculdade a gente já pode caminhar num direcionamento a buscar uma carreira internacional, através de estágios como você fez, iniciações científicas, como que aqui hoje, como por exemplo a Ana faz um projeto aos sábados, um projeto integrador. Isso é muito interessante, mas o que se daria de ênfase? Você fala, faça isso que é interessante. Então, a faculdade ela já te dá, digamos, uma boa oportunidade que ele facilita você conseguir estágios. Acho que é um pouco diferente, por exemplo, da pessoa que tenta entrar na área de TI de forma independente. É muito mais difícil encontrar uma empresa que esteja querendo oferecer a primeira experiência para uma pessoa que nem sequer pisou na faculdade. Então, quando você entra no meio acadêmico, aí você tem que aproveitar o máximo possível. Geralmente, as universidades ela têm diversos programas internos, tem os programas de iniciação científica que ajuda muito, e tem a questão dos estágios que eles vão acontecer a partir do segundo, terceiro período. Conseguir estágios e vagas mais iniciais internacionalmente é muito difícil. É um desafio muito grande. Mas se você já quiser tentar, é uma ótima opção. Mas eu diria, tipo, para ter paciência, focar primeiro em aprender o máximo possível do que a faculdade ensina,
mas não ficar só com o que a faculdade ensina e tentar ir para um estágio o mais rápido possível. Se você tem interesse, por exemplo, na área de desenvolvimento de software, buscar um estágio que seja relacionado a desenvolvimento de software. Às vezes você tem interesse nessa área, mas aí surge um estágio em outra área e você, às vezes por necessidade ou por ansiedade, você simplesmente quer aceitar aquele estágio. E aí você vai direcionar os seus esforços e a sua energia para uma área que não é do seu interesse. Então você focar exatamente naquilo que você quer. Óbvio que no começo da faculdade é muito difícil, e no final também. Quando eu estava na faculdade, eu não tinha certeza absoluta que eu ia para a área de desenvolvimento. Quando eu comecei no curso, quando eu comecei no curso de computação, primeiro, as primeiras semanas eu pensei que eu tinha entrado no lugar errado, porque Ele ia clipar cabo, entendeu? eu não entendia, Nós. eu não entendia nada nas primeiras disciplinas de lógica de programação, eu não entendia absolutamente Amém, nada. Não, tá, Nada. lógico, eu Eu não entendi absolutamente Mas uma nada. pergunta, assim, você já recrutou também em alguns casos, né? Já. Então, qual é o erro mais comum? O erro que assim, você vê assim, você passa a faca. Tchau, não quero. O erro mais comum, pelo menos na área de tecnologia, é as pessoas não explicarem detalhadamente as soluções. Então, geralmente, durante um processo de entrevista, a pessoa fala que teve uma experiência X, igual mencionei, vamos mencionar o caso da empresa que a gente está construindo um produto para estacionamentos. Geralmente, dentro da entrevista, ocorrerão algumas perguntas para a pessoa discorrer, falar de forma mais detalhada. E muitas vezes a pessoa ela não fala, ou ela fala de forma muito superficial. E daí, pro outro lado, a gente fica com um questionamento se a pessoa ela realmente ela fez aquilo e ela sabe o que ela fez, ou se ela simplesmente reproduziu o que os outros faziam e ele não sabe direito como que aquilo funciona. Conversa pra boy dormir, né? Então, Tá vendo? geralmente quando a pessoa ela dá respostas muito superficiais, não entra muito no detalhe técnico, aí o recrutador, se não for obviamente uma entrevista técnica para mensurar o quanto a pessoa conhece de uma determinada tecnologia, ou se não for um live coding, geralmente a pessoa ela vai ser dispensada nesse processo, porque por mais que a pessoa que está do outro lado nem sempre vai ser um especialista, ele quer saber o quão profundo você conhece o produto que você trabalhou. Porque se você trabalha 2, 3 anos em um produto e o máximo que você consegue dar de detalhe na sua apresentação sobre o produto são 2 frases, aí o recrutador começa a questionar um pouco. Ele diz, será que esse cara ele tá prestando atenção mesmo no que ele tá fazendo? Será que ele conhece, ele tá absorvendo conhecimento? Porque tem pessoas que eles aprendem a fazer uma coisa e simplesmente eles ficam reproduzindo aquilo o resto da vida, né? Isso daí Você quer água? Eu quero, quer mas uma aqui eu tenho um aguinha? pouquinho ainda. Deixa eu buscar água. Você usa pra mim? Agora tá com refrigerante. Pois é, mas, Jonathan, beleza. Tem essas questões, mas é porque nós, calouros, graças a Deus, Deus abriu oportunidades pra que eu tivesse experiências antes mesmo da faculdade. Só que eu penso da seguinte dinâmica. Como que, voltando à pergunta, né? Como que a gente pode, no início da faculdade, fazer algo diferente? Porque querendo ou não, por exemplo, sinto eu que no começo da faculdade, estágios, principalmente, é algo extremamente complexo. É difícil, Sim, para é muitos difícil. não conseguirão. No terceiro semestre eu já não sei. Eu não sei como é que fica a dinâmica, eu não sei como é que fica o pessoal, mas, por exemplo, é igual a gente tem o exemplo da Ana. Ela tem muita dificuldade com lógica de programação. Eu já não tive tanto porque eu tive experiências. Uhum. Eu tive muitos aprendizados de um grande mestre que me ensinou muita coisa sobre programação. E isso foi muito interessante, mas como que... Beleza, pisei na faculdade. E agora? O que você nos daria como dica? Então, eu acho que esse começo ele é difícil mesmo, Sim. mas você tem que aproveitar o máximo possível e fazer cursos. Porque você imagina o seguinte, assim como você, no primeiro semestre tem muitas outras pessoas. Sim. Você mencionou aí 700 alguma coisa no grupo. Não sei se são todos calouros, mas Grupo geralmente o que falou. acontece a maior parte das pessoas estão nos primeiros períodos. Então, se você vai concorrer a um estágio ou qualquer outra coisa, é o momento que você vai ter mais concorrência. E como que eu me diferencio disso? Já que tá todo mundo na faculdade, tá todo mundo estudando. Então, se você quer ir para a área de tecnologia, você vai ter que se aprofundar um pouco mais na lógica de programação, porque
geralmente as primeiras provas no estágio desse nível, primeiro e segundo semestre, eles são para lógica de programação. Não vai requerer nenhuma linguagem específica. Às vezes o própria empresa ela ensina ou te dá um tempo ali para você fazer um curso e aprender. Mas você fazer cursos no seu tempo livre. Então, geralmente, o universitário, principalmente nos primeiros períodos, que ele só estuda, não trabalha, você vai ter um tempo... As disciplinas, elas são mais simples, você não tem estágio, né, TCC. Então, o ideal é que você dedique um tempo para fazer cursos. Nossa. Era o que eu fazia. Porque é diferente, por exemplo, você imaginar você e mais 10 pessoas concorrendo a uma vaga no qual os 10 estão no primeiro período, os 10 estão fazendo as mesmas disciplinas, mas por algum motivo você tem 5 cursos no currículo. Aí pode ser de questões diversas. Vamos dizer que você fez um curso em qualquer plataforma online, não vou citar nome aqui, fazer propaganda gratuita. Vamos... Mas eu Mas entendi. você vai fazer cursos de lógica de programação, às vezes você vai ver alguma coisa de introdução a banco de dados, ou às vezes de metodologia ágeis, e tudo isso vai contar para o seu currículo. Quanto mais iniciante você tiver, mais diferenciais adicionais você vai ter que ter. Mas Então, pode falar. nesses primeiros níveis, por exemplo, do calouro, os cursos eles vão ser muito importantes. Às vezes um projeto no GitHub ele é muito importante, porque você tem que mostrar alguma diferença em relação aos seus concorrentes, digamos assim. Sim. A partir do momento que você vai tendo mais experiência de carreira, aí os cursos e o GitHub ele vai sendo secundário. Porque o mais relevante vai ser a sua experiência, o tempo que você tem de experiência, as empresas que você trabalhou, as tecnologias e, principalmente, o quanto você demonstra disso nas entrevistas, quer seja a entrevista geral, quer seja uma entrevista técnica. Massa. É porque aí me gera uma dúvida, porque, por exemplo, eu já fiz diversos cursos, entendeu? Já fiz vários cursos. Só que colocar isso no currículo não é interessante. Penso que não é interessante colocar no currículo. Eu boto como conhecimento. Porque às vezes a pessoa tem 10 cursos, né? Pode colocar. Pode colocar como se fosse. Você não tem experiência. Você tá colocando Tem os que botar o que tu currículos. tem. Tu coloca os currículos no currículo para mostrar que você tem um conhecimento. Legal. Porque o que acontece é, você tem que mostrar de alguma forma que você tem um conhecimento para a vaga. Mas experiência você não tem ainda. Sim. Então, quais são os critérios que você pode mostrar em um currículo? É a faculdade que você cursa, geralmente o período que você tá, os cursos adicionais que você faz, certificados, você pode pegar certificados, poste no LinkedIn, coloca no currículo. Às vezes, projetos sociais em algumas empresas contam, nem todas, algumas não se importam muito com os projetos sociais, mas você tem que encontrar uma forma de se diferenciar. Às vezes o projeto no GitHub, você adicionar um link do GitHub para a pessoa conhecer o teu repositório, a forma de criar código, ela faz diferença. O GitHub, O GitHub você só tem que ter um cuidado, porque se o seu código for muito ruim, às vezes a chance é do recrutador olhar o teu código e dizer assim, não, esse aqui eu não quero não. Pode jogar no ChatGPT pra corrigir. Não, faz isso não. Mas... Pode funciona? sim. ChatGPT funciona bem. É Tá porque... vendo? Ele disse. Tá vendo? Tá bom. Tá vendo? Você Perdão, Você tá vendo? perdão. Pois é. Mas beleza. Jonathan, aí vamos lá, isso daí é mais pessoal meu. Penso que... Lá vai. Pessoal, vamos uma nós. tristeza, sabe? Por exemplo, Prepare-se. trabalhei em uma empresa, só que eu não tive uma boa experiência. Digo de verdade, não tive uma experiência legal. E aí não sei se foi por gestor ou afins. E desde então eu tô há um bom tempo sem trabalhar. Só que entra no ponto de vista, por exemplo, eu também não trabalhava com o que eu queria exatamente, eu queria trabalhar com Java, mas não era aquele negócio, igual você falou, do foco, entendeu? Não era aquilo, o melhor que eu poderia fazer. E eu não tive concordo que eu não tive uma boa experiência. E aí, como você acha que isso me agregaria, como que eu poderia jogar isso como impulso? Porque aí você falou um negócio. Novamente, eu tive experiência com programação antes da faculdade. Só que estou um tempo, eu iniciei na faculdade, saí do ensino médio, estou na faculdade agora. E nesse meio tempo, eu fiquei sem trabalhar. Você acha que isso é ruim de alguma forma? Como que eu posso conseguir um emprego de uma forma mais facilitada, um estágio de uma forma mais facilitada, usando isso realmente para me agregar? Porque se for para colocar o que me acrescentou,
acrescentou, mas não o tanto que poderia acrescentar. Mas, enfim, pensamento meu. Sim, ela é relevante porque você teve um período de experiência que talvez outras pessoas que estão nos primeiros períodos da faculdade, semelhante a você, não teve. Né? Então, mesmo que tu tenha tido experiência em uma linguagem de programação que não era o teu foco, que tu não esteja aplicando para aquela linguagem de programação especificamente, não é um problema. Pelo contrário, tu está demonstrando que tem uma certa familiaridade com a linguagem de programação, tu sabe programar, que tu já teve experiência em algum projeto e trabalhou presencialmente, que é outro fator determinante, o trabalho em equipe, né? Às vezes a pessoa ela tem experiência só de freelancing, e aí é uma dinâmica completamente diferente. Né? Às vezes quando ela vai trabalhar em um time, é uma pessoa completamente estressada, sem paciência, que não consegue lidar com as pessoas, às vezes com o erro de uma outra pessoa, com a divergência. Então, o trabalho em equipe, ele também é determinante nesses fatores. Então, assim, tem algumas habilidades que você consegue aproveitar de forma geral e tu demonstra a partir daquela experiência que tu conseguiu colocar aquilo em prática e tu já praticou de alguma forma. O que vai ser determinante, por exemplo, é na entrevista quando o recrutador perguntar para você se apresentar e contar as suas experiências, como você vai apresentar essa experiência, entendeu? Então, você tem que pensar os aspectos positivos, um pouco sobre o projeto, sobre linguagem de programação, framework, e a forma que você vai falar para que a pessoa que está do outro lado, mesmo que ela não seja técnica, ela entenda que você tem experiência naquele produto e naquela ferramenta específica. Legal. Mas agora entrando no sentido de... Vamos lá. Acho que tudo isso foi um grande resumão pra entrar num quesito. Entrar onde? Entrar onde? Falta meia hora que tu quer entrar onde? Entrar no sentido de, beleza, a partir de hoje eu quero me aplicar para vagas internacionais. Como fazer? Você já deu a sugestão do LinkedIn, mas como que eu posso me preparar de uma forma melhor para os recrutadores? Por exemplo, nós temos recrutadores de grandes empresas, temos recrutadores de pequenas empresas norte-americanas, fora do país no geral. É quase igual a pergunta de como se vender. Só que agora, como se vender para Com internacional? foco, Com Para o exterior. foco. Então, antes de entrar nessa resposta, vou só fazer uma separação aqui, porque assim, geralmente quando a gente pensa no trabalho para o exterior, a gente costuma olhar no Google os salários americanos e se iludir um pouco com o salário americano, né? Nossa, vezes sim. Tô iludido. O que geralmente acontece? As empresas americanas e canadenses, elas recrutam o que eles chamam de Latam, que é o pessoal da América Latina, eu vejo direto uns Latam. porque Engraçado. é um custo menor. Eles sabem que são países com a moeda menos valorizada e sabem que geralmente tem menos oferta. Então eles buscam geralmente mão de obra, digamos assim, nessas regiões, porque eles querem pagar menos, eles querem ter menos custos. Se a empresa americana estiver disposta a pagar $12 mil para um desenvolvedor, ele procura um desenvolvedor que está em território americano. Sim. Geralmente, quando eles abrem uma vaga para uma região de América Latina, é porque eles querem pagar menos do que isso. E dificilmente eles vão encontrar. Eles querem. Basicamente quando eles querem encontrar um sênior com salário de júnior para eles. Pra eles, né? Só que pra gente é tipo, meu Deus. Que vai um pouco também naquela pergunta sobre a concorrência, né? Tanto no Brasil quanto no exterior acontece isso. E aí, nesse fluxo, o que acontece? Tem algumas plataformas que elas são específicas para recrutamento para vagas que são relacionadas a receber em dólar dentro de uma região Latam. Então, você pode buscar essas plataformas, existem várias, né? Tem Idle, Remotely, tem Upwork. Depois eu posso passar para vocês algumas dezenas delas e pode colocar o link no YouTube, coisas do tipo. Mas existem algumas que são específicas para isso. Então, se você entra, por exemplo, em Revelo Jobs, tem a parte nacional e internacional. E aí, dentro dessa parte internacional, geralmente são só as empresas americanas ou canadenses, ou algumas da Europa também, que estão buscando pessoas da América Latina. E aí, já digamos, por onde você começa. Se você não estiver pensando em
imigrar para esses países, né? Sim, mas aí te perguntar, esses sites no geral, eles são direcionados ao público só latino, mas o monetário, eles pagam como latino ou pagam como norte-americano, Então, canadense, afins? o salário ele é menor, porque ele está sendo direcionado para a América Latina, mas ele é pago em dólar. Independente. Então, assim, óbvio que dependendo de alguns países, mas, por exemplo, a dinâmica no Brasil é muito comum, dentro da minha área, um engenheiro de software nos Estados Unidos tem uma média salarial aí de uns 12 mil dólares por mês, né, dentro dos Estados Unidos. Já as vagas que eles abrem para a América Latina, eles vão abrir aí com faixa salarial entre 6 e 8 mil. Então, eles reduzem consideravelmente, seria mais ou menos o que eles pagariam para um júnior lá, mas eles estão buscando alguém com muito mais experiência do que o júnior. Então, é essa a dinâmica. Se você faz uma conversão de 6 mil dólares para uma realidade brasileira, vai ser maior do que praticamente todas as empresas pagam no Brasil. Em busca recente, por exemplo, as empresas em CLT, né, que PJ não aparece muito nessas pesquisas, mostra que a média salarial de um sênior no Brasil, ela está em torno de 13 mil reais por mês, né, dentro da área de tecnologia. E CLT? CLT. Algumas poucas empresas pagam mais que isso. Itaú é uma delas, que geralmente o sênior tem um salário ali em torno de uns 16 mil. Aí tem algumas outras, Avenue Code, algumas nesse sentido, mas muito, muito raramente você vai encontrar uma empresa que pague para um sênior no Brasil, e ainda o caso extraordinário, é acima de 20 mil. Mas se você, para esse trabalho no exterior, você pega essa vaga de 6 mil dólares, não vou nem dizer 8 mil, sendo o máximo dentro do range, você já está falando de 30 mil reais, pelo menos, né? O dólar subiu essa semana, tá passando de 5,25, mas... Deve acompanhar todos os dias, né? Assim, de manhã cedo já... Mas considerando uma cotação de 5 reais aproximadamente, você está falando de praticamente o dobro. Não, sim, com então... certeza. E agora, eis a pergunta que não quer calar. Quais os seus erros? Os erros que o senhor cometeu? Oh, isso é massa. Quais os erros que o senhor cometeu? Que o Top, senhor chega top, assim e top, olha assim, top. caramba, vacilei. Você pensa assim, chega a dar uma vergonha no coração. Tá na hora de expor. Tem que fazer outro podcast, então, só com os erros. Temos uns 20 minutos pra isso. Tem tempo. Vamos, Erros são vários, assim. O primeiro, digamos, erro comum das pessoas que casa um pouco com a resposta do Luiz, que eu não mencionei, é sobre se preparar para essa vaga no exterior. Você ir achando que é simplesmente entrar na entrevista e pronto. O processo seletivo, principalmente de empresa americana, ele é muito diferente. E às vezes, quase todas as empresas, eles vão ter desafios de código e alguns desafios geralmente voltados para a área de algoritmo e estrutura de dados. São duas disciplinas muito legais do curso de graduação em ciência da computação, mas que poucas pessoas dão o devido valor. Você acha que o desafio técnico é muito mais difícil? Depende da empresa. E aí, dentro desse erro, por exemplo, uma das primeiras entrevistas que eu fui, eu tive essa dificuldade técnica, sofri bastante, passei vergonha porque eu me apliquei para uma vaga de sênior e claramente o desafio de código, talvez na época que eu estava na faculdade, que eu tinha algoritmo e estrutura de dados frescos na cabeça, eu teria conseguido resolver, mas com 6 anos, 7 anos de experiência eu não consegui resolver. Então, esse foi um dos problemas. Acho que outro problema que eu passei nas primeiras entrevistas, primeiras aplicações, foi aplicar achando que meu inglês era bom. Isso é como assim um achando? dos problemas. Porque quando eu não trabalhava com empresa internacional ainda, então você não tem muito parâmetro se você não está praticando no dia a dia. E aí, a minha primeira entrevista, ela foi com um psicólogo colombiano. Mas em inglês, né, a entrevista. E aí... A gente já tá com uma... de João Pessoa aqui. Tá? E aí entra as questões dos sotaques, né? E aí eu tive dificuldade, mas não porque ele não falava inglês bem, mas porque eu não estava preparado para ouvir um inglês com sotaque. Também tem o sotaque, né? Por exemplo, Exato. Eu brinquei, mas é por causa muito do sotaque, né? Exato. E aí depois dessa entrevista, a área de TI, principalmente nos Estados Unidos, ela é dominada por indianos.
Os vídeos do YouTube. Pra quem conhece, o inglês indiano é um caso à parte. É bem né? complexo. Oi, tem Então, muito conteúdo de indiano. eu fui pra uma entrevista técnica e eu não entendia nem o que o cara perguntava. Nossa senhora. E aí Deve ter desespero. eu comecei a repensar um pouco sobre esse processo. E aí foi uma outra coisa importante que entrou dentro do meu estudo. Porque assim, eu não parei, depois dessa primeira entrevista, dessa vergonha, eu não parei pra estudar inglês de uma forma geral. Eu falei assim, eu vou estudar inglês pra entrevista. Então mapeei, considerando que eu tava aplicando pra linguagem Java, eu mapeei as perguntas comportamentais, né, de soft skills, e as perguntas técnicas relacionadas a Java e qualquer coisa que pudesse entrar. Tem vários sites que mostram, tem alguns simulados de perguntas técnicas. Não perguntas para você resolver com código, mas explicar conceitualmente. Né? Legal. Questão de orientações a objetos, polimorfismo, classes e Hierarquia. algumas outras coisas que... Herança. Exato. E aí eu montei meu formulário no Docs, botei perguntas e respostas em inglês e eu treinava todo dia. E tem alguma pergunta padrão para todas as entrevistas assim que o senhor viu, que o senhor fez? Tem alguma pergunta assim padrão? Qual é o seu nome? Tem várias. Engraçado, Então, assim, ele. as perguntas, elas não mudam muito. Pergunta comportamental, a primeira coisa que eles vão perguntar é para você fazer uma introdução de si mesmo. E a partir disso, eles começam a perguntar alguns detalhes das experiências. Né? Então, pensando na primeira entrevista, ele vai querer saber sobre você, para você contar um pouco das suas experiências. Às vezes, por que você saiu de uma empresa para outra. É muito comum você pensar nisso. Às vezes ele quer saber se você muda de empresa só por questão salarial ou existe outros aspectos relacionados à carreira. Se você está vendo bem a sua carreira e está planejando essas mudanças como um próximo passo, ou se você simplesmente está mudando por questão salarial. E aí, nas perguntas técnicas, elas são muito variáveis. Mas, por exemplo, dentro do Java e outras linguagens que são orientadas a objetos, os conceitos padrão de orientação a objeto, eles são muito comuns. Então, eles vão perguntar sobre classes, sobre métodos, principalmente alguns modificadores de classe, que eu não sei o quanto a audiência conhece, mas vão perguntar sobre o uso de private, public, default and protected nas classes. Esteja Isso a ver. mesmo, anota. Pessoal do Python aí, que fala... Isso é complicado. É Javeiro, rapaz. Tem algumas questões que são particulares, assim, que são bem comuns. Geralmente em Java, as pesquisas de Java, eles vão perguntar sobre thread, que é muito comum em Java, e sobre o gerenciamento da JVM, né? Porque uma das principais vantagens de Java é por ser uma linguagem que roda em cima da Java Virtual Machine, que faz com que ela seja uma das linguagens mais performáticas atualmente. Mesmo E vai sendo continuar legado, pra sendo sempre. muito verboso. Então, é muito comum o pessoal Então tem perguntar que um pouco ficar sobre de olho na essas sessões. tendência das linguagens também, né? Mas é fácil isso, porque assim, hoje existem diversas plataformas que te preparam especificamente para isso. Então, tem plataformas que se você jogar no Google Java Code Interview, você encontra uma lista das 100 perguntas mais comuns. Então, Nossa. aí você pode pegar e estudar. Mas ele tem é pra muito comum. todos ou só pra Java? Tem várias outras. Pelo menos essas mais populares é muito fácil de encontrar. Então você encontra assim e consegue ler e estudar. E aí você entra naquele ponto, né? Você se prepara para a entrevista. E continuando lá a história, eu passei na entrevista, né? A primeira vaga. Eu passei na entrevista, fui aprovado. Mas aí eu voltei pro mesmo problema. A primeira reunião que eu fui fazer, tinha 2 indianos do outro lado pra me explicar o que eu tinha que fazer. Eu ia perguntar no sentido de... Eu vou vai ter uma pergunta sobre inglês, mas esse sentido de o sotaque. Você estudou sotaque, não estudou, pensou nessa dinâmica, como é que é? Não. Assim, basicamente, depois que eu entrei, assim, antes de entrar eu só estudei as perguntas. Porque assim, meu objetivo primário era eu vou passar da entrevista. Então eu não estava estudando para aprender, para melhorar o inglês. Eu estava estudando para passar no processo seletivo. É como se fosse o meu concurso. E aí quando eu entrei lá, que eu comecei a ter dificuldade nas reuniões para entender os sotaques de outras pessoas, eu comecei a gravar a reunião. Então, o que geralmente eu fazia, eu gravava a reunião e aí depois eu ouvia com calma. Às vezes com um tradutor do lado, jogava lá. Aí dentro da área de TI é normal que se utilize
Scrum como metodologia de trabalho. E aí todos os dias tem uma reunião de 15 minutos simplesmente para dizer o que você fez no dia anterior e o que você pretende fazer no dia. E aí, às vezes eu anotava o que eu ia fazer para passar para o inglês e aí eu ia para a reunião. Então, Aí chegava já com a resposta pronta, assim, vai dar Sua certo. próxima pergunta? Eu já tipo sei. isso. Eu chegava assim. aí eu fui fazendo isso nos primeiros dias. Mas essa questão de pegar sotaque foi na prática mesmo. Então, os meus primeiros colegas já foram indiano para fazer um teste, mas aí o que eu fiz adicional foi começar ou voltar a assistir séries digamos, no meu horário de almoço. Eu falei assim, cara, Igual o preciso... pessoal Eu assim, achava que era dorama. sem futuro. Ih, que É, que Zé, tem? Eu preciso Por que assistir tá assistindo séries. dorama? Não gosto, não? É, Não, Dorama não conta. mas deu uma Além de série. ruim, não é em inglês. Né? Ah, não fui eu que falei. Ele falou, não vou responder. Fala tu então, fala. A galerinha do Dorama aí, tô falando. Ai, Não, você sem- aprende sem coreano maldade. já. Mas realmente tem uma grande indústria indiana. A Índia, querendo ou não, é um polo de tudo, né? É gigante. A Índia se tornou o país mais populoso do É, mundo sim, recentemente, né? Então... Indústria de áudio, vídeo, filmes. Mas a Índia foi, digamos assim, o pessoal mais esperto primeiro em relação aos Estados Unidos. Porque esse movimento que teve para a América Latina recente foi o que já aconteceu nos Estados Unidos e Índia no passado. E o pessoal da Índia, exatamente pela questão da pobreza, semelhante ao que tem no Brasil, eles perceberam que, mesmo que o salário fosse muito baixo oferecido em relação ao que era oferecido nos Estados Unidos, receber em dólar era muito vantajoso. Então eles começaram a estudar em inglês muito antes da gente. Hoje no Brasil é raro você encontrar pessoas fluentes em inglês. Se eu não me engano, em estudo é menos de 10% para quem tem um nível de intermediário avançado para cima. Não, é até interessante que na Mobas nós oferecemos também cursos de inglês, nós oferecemos cursos de HTML, CSS. Próximo isso é muito semestre- Vem curtir interessante. tudo. Pois é, Tudo. próximo curso, esse semestre tem de oratório, próximo semestre você lecionar Java também, é que eu acho muito interessante. Isso é essencial, porque assim, você pode ser tecnicamente o melhor profissional do mundo. Se você não souber inglês, você Então, não vai ser aproveitado pai, eu nem deveria na ter startup. todos os- Então, um Vai dos falar. erros que cometeu foi achar que tinha o inglês. Exato. Esse foi o mais, assim, que mais te marcou. Entrar despreparado para uma entrevista em inglês. Foi muito difícil. E aí, vamos Passar lá. algumas vergonhas. Vamos lá. Agora, o inglês. Quais eram suas técnicas pra... Pegando uns atalhos aqui legal. Porque querendo ou não, por exemplo, hoje eu uso muito o Enki. Um grande profissional também me passou essa dica de Enki. E que é muito interessante. O Enki é um aplicativo, um software de Repetições passadas. repetições espaçadas usando flashcards. E é muito interessante também. tem a dinâmica Usei de você flashcards escrever. também. Você pode ouvir, você pode só mostrar ou tampar uma imagem, é muito bom. Mas diga aí, quais foram as suas dicas? E isso é o que eu penso, né? Porque, enfim, de conselhos, mas... o que Exato. Assim, eu nunca fiz curso formal de inglês, né, nesse sentido, mas eu utilizei muito do Enki nesse processo. Viu? É. Tô te falando Então, que eu sei. eu sei. Ih, quem disse que não sabe? YouTube, séries, Netflix, ajuda bastante. Se for em inglês, né? Ele fala pra esposa dele, Opa. "Ô, vamos ver um filme aqui que eu vou estudar. Mas é basicamente isso. Então, assim, antes desse processo de querer aplicar para vagas internacionais, eu tinha um interesse em aprender inglês, mas era assim, aquele bem mais ou menos, dizia que estudava um pouquinho, nunca tinha feito Um oficialmente. Duolingo. Tipo do Lingo. Mas eu gostava de usar os flashcards mesmo. Então, geralmente, tipo, a área de TI, ela já te requer algum nível de inglês, né? Então, a linguagem de programação é em inglês, tudo que você digita é em inglês. Se você vai ler uma documentação, se Muda você muito, né, pesquisar questão de em inglês... documentação, se traduz, acho que ficou horroroso. né? qualquer dúvida Legal. que você tem, se você pesquisa no Google em inglês, você encontra resultados muito mais precisos do que seriam em português. Legal. Até porque você tem um mundo inteiro respondendo em inglês e tem 6, 7 países no máximo que falam Falam português português, né? e olha lá. Mas aí, parece que até eu sinto isso, né? Mas o ChatGPT, por exemplo, que é uma ferramenta que todos nós usamos, né? Só que quando a gente coloca em inglês, a resposta tende a ser Fica mais muito... precisa. Uhum. Fica Pois mais- é, né? Exato. É, E aí, dentro desse processo, tipo,
eu não tinha um estudo específico, mas dentro da área de TI, até quando eu lia artigo, alguma coisa, quando tinha uma palavra que eu não conhecia, que no começo eram muitas, eu pegava a frase com aquela palavra e colocava uma frase e uma tradução, porque é mais interessante você estudar as frases dentro de um contexto do que palavra solta, né? Tipo dicionário. Tipo, essa palavra significa isso, essa palavra significa isso. Que aí você pode saber digamos, a tradução de muitas palavras, mas na hora de usar você não vai saber usar. Então, o ideal é que você já treine essas frases específicas dentro de um contexto. Legal. Então, geralmente eu pegava essas frases, jogava no Enki, aí todo dia eu tirava 15, 20 minutos ali pra revisar. E assistia séries, né? Porque Legal. a série, o Enki ele te dá mais ou menos aquela ideia, mas as séries elas são importantes pra você ir assimilando o áudio e pegando diferentes Mas é sotaques. prática, né? Porque nas séries você vai ter atores de diversas origens, né? Pois é. Se você pega, por exemplo, Community, lá tem um sotaque de série, considerável, tipo indiano. Então você consegue O ter um pouco britânico, dessa minha gente, negócio assimilação. difícil de entender. É. O britânico. Eu tava falando ali com a Yasmin, acho que ela já foi. Yasmin é uma das membros aqui da DC Moves. E aí ela foi falar sobre PBL, né? Que é algo de medicina. Ela explicou, mas eu não prestei atenção. Ela falou certinho. Aí eu, não é britânico não. Ela, não. Porque realmente a gente o brasileiro tende a ter um inglês muito fraco, né? Eu tenho dedicado muito do meu tempo ao estudo de inglês, porque eu acho realmente muito, muito, muito importante. Mas aí uma pergunta interessante. Estamos até aqui com o nosso professor do desafio de programação, o André, e ele já trabalha para a Amazon, então isso é muito interessante. E aí fica na pergunta, né? Jonathan, hoje você você trabalhou em diversas empresas grandes no Brasil, mas o que você vê como maior dificuldade nas empresas grandes americanas, como por exemplo a Amazon, Apple, até mesmo Apple, Google, enfim, afins. O que você vê como essa dificuldade? Porque é uma multidão de pessoas, né? Primeiro você tem que se destacar, certamente, mas o que você vê como dificuldade? Então, o maior desafio, além da concorrência, é o nível técnico cobrado. Então, assim, obviamente, cada empresa ela vai cobrar, geralmente relacionado ao que exige as soluções. Então, se você pensa em Google, Apple, Amazon, eles precisam colocar um nível de complexidade muito alto para filtrar o máximo possível. Porque se eu colocar um nível de código, desafio de código intermediário, se 1000 pessoas passarem, eles não têm como entrevistar 1000 pessoas. Então, você tem que colocar um filtro muito alto. Tanto em questão de experiência, quanto na questão do nível técnico. Geralmente, o maior filtro dentro dessas Big Tech é o primeiro desafio. O desafio de código, que eu mencionei anteriormente. Geralmente, a empresa americana gosta muito de pegar nos fundamentos de análise de algoritmo, estrutura de dados. Então são coisas que acabam cortando muito a maioria das pessoas. Principalmente se você aprendeu a programar sem entrar numa faculdade, você não vai saber, provavelmente, estrutura de dados e você vai estar fora do processo. Isso é algo muito interessante da faculdade. Uma das disciplinas mais importantes que tem para quem quer entrar em uma Big Tech é exatamente a estrutura de dados. Porque você vai aprender teoria de grafos, vai aprender sobre análise de algoritmo, complexidade, que não é simplesmente você construir um algoritmo que funciona, mas é o mais otimizado possível. Aí é onde entra a complexidade de algoritmo. E para eles pesam muito isso. Depois disso, tem alguns rounds de entrevista técnica. E os rounds de entrevista técnica, eles vão medir tanto ao vivo o teu conhecimento técnico para resolver alguns problemas de estrutura de dados, quanto a tua capacidade de comunicação também. Então, é um erro que muita gente comete dentro desse processo, de estar em um processo de desafio técnico, o recrutador está do outro lado, que ele é técnico, geralmente é um desenvolvedor, ele te passa um desafio para você codificar, e a pessoa acha que o desafio ele é simplesmente resolver aquele problema, mas não é. Tem uma avaliação de comportamento, de como você comunica, de como você, se você tem dúvida, se você faz a pergunta para ele ou se você assume alguns pressupostos e vai simplesmente resolvendo. Então, assim, tem muitas coisas. Então, porque aquela pessoa que está do outro lado, se você for aprovado, ele
teoricamente, vai trabalhar com você. Sim. Então, é como se fosse... Ali é como se vocês estivessem trabalhando no dia a dia. Então, ele quer saber se você é o tipo de pessoa que trabalha com parceria, perguntando, ou se você vai tentar simplesmente pegar uma coisa e resolver sozinho. E, às vezes, por não ter entendido ou não ter feito as perguntas certas, sair com a solução errada. Então, algumas vezes, ele já coloca um desafio com algumas gaps na escrita, exatamente para que você possa perguntar. Ou que você possa errar se você não perguntar. Então tem essas questões que são detalhes que você tem que estudar. E o mais importante é se preparar para uma entrevista dessas. Tem as plataformas que fazem isso, né, como o HackerRanking, o LeetCode. E tem um livro que se popularizou muito de um tempo para cá, que ele se chama Crack Interview, que é semelhante aos sites que eu mencionei, mas ele é específico de perguntas que costumam cair num processo seletivo de Amazon, Google, Facebook, Microsoft. Então, alguém com talvez tempo Muito tempo. catalogou em um livro que tem umas 600, 800 páginas Nunca alguém fez isso. diversas perguntas e a forma de responder essas perguntas. Então, você consegue pegar o livro, estudar e se preparar para essas entrevistas. Do livro? É? Crack Interview. Pronto, anotou. Legal. Pronto. E aí, agora me surgiu a dúvida no sentido de É pra novo lembrar. esse sotaque. Ah, tá lá. Ai, Diana. Brincadeira. Tudo brincadeira. Mas agora uma pergunta séria, né? No sentido de equipe. Porque você falou no sentido de, às vezes, sobre Xenofobia. pergunta. Isso é xenofobia? Não é xenofobia, não. É brincadeira. Brincando. Mas é mais no sentido de, por exemplo, você falou sobre assumir a responsabilidade da pergunta, ou até mesmo você ter essa interação com sua equipe, com o seu entrevistador, no caso, né? O que você vê hoje, além do sotaque, o que você vê hoje como um empecilho ou uma dificuldade que você tem ou já teve com as suas equipes? Você tende a pegar trabalho sozinhos? É melhor pegar o trabalho sozinho, assumir, faz, quando, sei lá, tá com muita dificuldade, assume, enfim. Como que você vê essa dinâmica de equipe? Bem, a equipe, na verdade, ela é fundamental. Sim. E é uma das habilidades que você É uma das coisas principais que ele precisa diz, né? precisa ter para trabalhar dentro da área de desenvolvimento de software. Porque você não consegue desenvolver nenhuma ferramenta sozinho. Sim. Por mais simples que ela seja, nada é tão simples assim dentro de um desenvolvimento de software. Então, Isso como o homem que tá falando. geralmente você vai precisar de um time. E aí, se você dentro desse time prefere trabalhar mais sozinho, às vezes pode ser que tu tenha mais dificuldade. Porque se você encontra um impedimento ou uma dificuldade, se você simplesmente tentar se isolar para resolver e quando resolver eu digo que deu certo, às vezes a pessoa do teu time já tinha passado por aquele problema e poderia te ajudar em 30 minutos. Entendeu? Então, Pois é. tem essa questão de otimizar o tempo. De uma forma geral, no desenvolvimento, o pessoal fala que você não deve passar de 1 hora bloqueado em um problema. Então, tipo, se você tem um problema e você não conseguiu avançar nele em 1 hora, você está em 1 hora no mesmo lugar ou dando volta, o ideal é que você comunique pro time. Se ninguém tiver uma solução, todo mundo disser, não faço ideia também, aí beleza, você vai caminhar sozinho ali o máximo que você quiser ir. Se porque lascou. as outras pessoas também têm demandas, Sim, né? com Então, certeza. da mesma forma que você tá com um desafio que pode ser que você não consiga, as outras pessoas também podem ter esse desafio. Mas é importante estar comunicando, porque às vezes é exatamente por isso que as metodologias ágeis e o Scrum, principalmente, ele ficou tão popular dentro da área de tecnologia. Porque todos os dias a gente tem uma reunião de 15 minutos para comunicar o que está fazendo e o que vai fazer. Porque às vezes o que eu vou fazer hoje, tu mencionou há 1 semana atrás, e aí eu lembro, o meu colega mencionou que estava trabalhando em uma coisa que parece com isso que eu preciso fazer. Deixa eu falar com ele antes de começar. Então você vai trocando essas expertises para você não ter que reinventar a roda. Então você ganha tempo nesse sentido. Aí eu não sei se fica um pouco porque querendo ou não. E quais são, isso que é interessante, quais são as suas maiores formas hoje de solucionar problemas? Porque você tem uma grande experiência, certamente. Não, brincadeira. Essa questão. gente. Brincadeira, né? Esse Brincadeira. GPT vai deixar a gente burro. Porque querendo, tem
tende a ser. A voz da mas razão falou, meu filho, tu só aceita. Então, tem se eu quero algumas agregar formas. conhecimento ao currículo do Disseram povo... chat, anota, é isso. Tem algumas formas, na verdade. Alô, Elon Sim, Musk. eu sou da época antes do chat GPT, né? Então, a Entregou, principal hein? fonte era o Stack Overflow. Mas o Stack Overflow ele é um código, um fórum bastante confiável ainda. Era o fórum de computação mais acessado do mundo até surgiu o ChatGPT, mas o surgimento do ChatGPT caiu drasticamente o acesso Elon Musk. no fórum. Mas o interessante do fórum é porque ele é colaborativo, diferente, por exemplo, do chat, que você tem que ter o cuidado da resposta acurada ou não, e só tá você e o chat ali, e você depende muito de como você manda os prompts para o chat GPT. Você pode ter uma resposta boa ou ruim. No fórum, geralmente você tem especialistas de algumas áreas respondendo a perguntas, e às vezes, quando uma pergunta não é tão bem respondida, o outro vai lá e agrega um pouco mais, ou fala que testou e não funcionou para ele. Então essa forma colaborativa, ela funciona muito dentro do Stack Overflow. E a outra forma de resolver problemas é documentação, que deveria ser a primeira, mas como quase todo brasileiro, né, tipo ler manual de carro. de geladeira, de carro, de máquina de lavar. É difícil, mas documentação é algo O manual bem... do carro, todo mundo anda com ele dentro do carro, mas ninguém nunca leu. Nunca né? leu, é mesmo. Não, e se jogar É que não é fora... termo de aceitar do Não, aplicativo. se jogar fora manual do carro, desvaloriza. Tem que ter um manualzinho. Aí depois você procura, cadê? Não Chave sei. reserva. Mas eu penso muito nessa dinâmica, no sentido de que é muito importante a gente realmente agregar o conhecimento quanto à documentação. Mas uma vez eu fui fazer um projeto que eu tava querendo usar Java Spring Security, né? Uhum. Gente, a documentação desta lá, É gigante. não li. Pega o chat GPT e bota pra resumir. Mas só que tá aí a questão. Eu creio que pra você ser um bom profissional, aí, por exemplo, você trabalha muito tempo com Java. Mas se hoje chamassem pra uma vaga de Go e você aceitasse, eu penso, não sei se você concorda, mas eu penso que a melhor alternativa é você correr pra documentação. Correr e abraçar a documentação, porque realmente resolve muita coisa, é muito complexo, mas... É a você vai. melhor, mas é o que poucos fariam, na verdade. Hoje, por exemplo, nesse processo, se acontecesse, o mais comum é correr pro YouTube. E o que é que o senhor faria? Provavelmente depende muito da urgência dessa entrada. Se tiver um tempo considerável de curva de aprendizagem, o ideal eu iria para a documentação, porque você absorve, digamos, da forma como aquilo foi concebido para ser. Porque geralmente quando você vai para o YouTube, você tem algo mais lúdico, porque a pessoa ela está direto programando, mostrando, resolvendo um problema, mas às vezes você já vai pegar os vícios que aquela pessoa emprega nas soluções dela. E aí o que costuma acontecer, isso em qualquer linguagem, qualquer ferramenta, você aprendeu, a pessoa ela já faz de um jeito, talvez não era a melhor abordagem possível, para ela funcionou bem, e aí você não aprendeu de fato a dominar aquela ferramenta ou aquele framework. Você aprendeu a reproduzir o que você viu no YouTube e o que a pessoa explicou. E talvez para os seus primeiros problemas resolva bem. Você olha o que ele fez, você, digamos, sabe lógica de programação, porque você programava em outra linguagem. Aí você olha, a sintaxe é um pouco diferente, mas você consegue pegar e aplicar para o seu contexto. E você faz ali. Mas talvez, mais para frente, quando você chegar em um problema um pouco mais complexo, você vai chegar em um ponto que, da forma que você fez, você não consegue simplesmente adicionar ou resolver o problema. Às vezes você vai ter que reconstruir, e aí é muito pior. E é muito mais demorado. Agora, quando você olha a documentação, lá está escrito como deveria ser. É óbvio que não aborda tudo. Tem alguns pontos que você vai precisar fazer de coisas que a documentação não aborda. E aí, ou você vai, com base no conhecimento que você tem na documentação, tentar resolver por si mesmo, ou encontrar outras pessoas que já tentaram resolver o mesmo problema. Legal. Aí nessa abordagem não tem como. Vai mais da tua experiência, do quanto tu dominou a documentação. E Stack Overflow, YouTube, ChatGPT. Tem uma pergunta muito boa mesmo. É essa aqui, ó, pra pegar na ferida. Certificações, certificação Java, certificação Python, certificação PHP, certificação C++. E aí? Porque querendo ou não é algo caro,
muito caro. Se reprova, você tem que pagar de novo. Tem empresas que elas pagam pra você caso você passe, né? Aí, Aham. acho que mais órgãos públicos brasileiros, mas pra carreira internacional, o que você pensa sobre a certificação? Já você vê, Não tô entendendo nada. certificação é no sentido de você ser autorizado pela própria linguagem, entendeu? Para o pessoal que está em casa, certificação é por exemplo, o Java é feito pela Oracle, né? Mantenedora do Java. E nisso eles fazem uma prova para falar, você é certificado Java. Então nós temos a JDK 17, nós temos a JDK 21, que são as mais atuais, né? E nisso você pode tirar a sua certificação. É caro, dá aproximadamente quase R$ 1.500. E é em dólar, né? A prova é em inglês, é uma prova complexa. Mas penso eu que é muito interessante. E aí? Então, Deixa eu Vai responder, tirar, não vai peraí. tirar? essa questão de certificação, ela é polêmica, digamos assim. Tem certificações que são úteis, mas tem certificações que elas só servem para dar mais dinheiro para a certificadora. Então, Vale. E agora? no A Oracle já tem muito passado, dinheiro. no passado, essas certificações de linguagem de programação, elas já tiveram mais valor. Hoje eu vejo pouquíssimo valor em você ter uma certificação Java, PHP, Python ou coisas do tipo. Ah, tá bom. Geralmente, o que importa para você é a experiência dentro do recrutamento e principalmente hoje em dia que se popularizou muito essas ferramentas de desafio de código, você mostrar essa expertise no desafio de código. Porque assim, você pode ter uma certificação de Java 21. Se a pessoa te mandar um link para desafio de código e você não conseguir resolver o desafio ou não resolver da melhor forma possível usando o Java 21, não adianta de nada a tua certificação. Então, tipo, para as linguagens de programação, hoje o que vale mais, para as outras também, mas acho que para algumas hoje ainda tem um peso, mas para a linguagem de programação o que vale é a experiência e você conseguir resolver os problemas do desafio de código. Legal. Hoje, algumas certificações que têm peso e são relevantes são relacionadas ao mundo cloud, infraestrutura. Então, se você tem certificações de AWS, de Google Cloud Platform ou da Microsoft, então você tem um peso adicional, porque, digamos, são certificações escassas, raras ainda, e é mais difícil de você mensurar o conhecimento de alguém nessas plataformas, porque a maioria dos recursos, ou principalmente os mais importantes, são recursos pagos e que dificilmente eu consigo mandar para você e dizer assim, faz um desafio aí na AWS, Complicado. porque a empresa ela não vai querer fornecer uma estrutura e um recurso para dezenas de desenvolvedores e, a mesma forma, você não vai ter recurso próprio para isso. Não tem muitas plataformas que atendem essa demanda. Então, você ter um certificado de AWS, de GCP, ele vai te diferenciar bastante nesse aspecto. Mas ele diferencia para quem quer seguir para um mundo mais de infraestrutura e cloud. Nuvem realmente tem sido algo muito, muito interessante, né? No sentido de que tem crescido bastante computação em nuvem, né? É até uma das abordagens de diversos concursos públicos hoje na área da tecnologia brasileira, né? E quanto à computação em nuvem, você acha que O que você acha? Deveria se focar em uma, em todas, ter um conhecimento vasto? Porque, por exemplo, temos a da nuvem, a da AWS, temos também o Google Cloud. Mas o que você acha? O que você acha que no direcionamento? Porque, querendo ou não, se torna uma linguagem, né? Eu penso assim, que se torna uma linguagem. Os conceitos, eles são intercambiáveis. É tipo uma linguagem de programação. Se você aprendeu lógica de programação, você vai conseguir aprender Python, Java, PHP, C, Assembly. Vocês não devem conhecer Assembly, mas é uma linguagem bem divertida. Tirando pra Tirou, né? Mas é uma linguagem bem baixo nível, mas que você aproveita alguma coisa também. E na infraestrutura também é assim. Então, tipo, eu recomendaria focar em uma específica. Se você não tem demanda de trabalho para nenhuma das três, se você quer aprender por conta própria, escolhe uma. Acho que as mais fáceis hoje de recurso é a do Google e a da Amazon. Tem mais documentação, mais treinamento. Escolhe uma e foca nela. Porque o conceito você aproveita para as outras. O que você vai mudar, às vezes, se você estiver usando um CLI, o que muda é algumas linhas de comando. Se você estiver utilizando interface, muda
disposição de menu, algumas opções, mas, por exemplo, a ideia de gerenciamento de identidade, de segurança, de escalar, de colocar containers, aplicações em nuvem, banco de dados, tudo isso, o conceito ele vai ser parecido para todas. Algumas pode ter um recurso específico que outra não tem, mas no geral, pelo menos uns 90% é aproveitável. Top. Então, no sentido considerações finais, realmente carreira internacional é um assunto muito polêmico, muito importante. Muito necessário também, né? Não, super, né? Porque querendo ou não, como realidade brasileira, a tendência é nós sermos cada vez mais desvalorizados. Torcemos para que não, né? Torcemos para que um dia isso seja diferente. Mas o Brasil fica bem melhor quando você trabalha recebendo em dólar. Ah, fica, com certeza. Fica mais agradável. Não, é porque chegou, né? Aí o Jonathan realmente é uma referência pra mim durante muito tempo. E ele viaja bastante, né? Aí chegou, do nada ele aparece no Rio de Janeiro. Aí ele lá no aquele Copacabana Palace, o quê? Tu fica stalkeando a vida dos outros, é? Lógico, meu amigo. E... Ué, referência a gente precisa olhar, se acontecer alguma coisa, o olho grande dele. Ou Pernambucana, por gentileza. Pernambucano. Meu Deus do céu. Não vou falar nada. Gente, mas isso é muito interessante, né? Essa questão de você poder ter uma nova oportunidade. Porque, querendo ou não, se a gente fica só nessa bolha de salários por exemplo, administradores tendem a ganhar um certo salário. Ou, por exemplo, profissões veterinários profissionais de nutrição tendem a ganhar novos salários. A carreira internacional possibilita para que a gente vá além, para que a gente vá para frente. E é até muito interessante no sentido internacional, porque, por exemplo, a Livestream Studio, que é a empresa que está aqui nos fornecendo toda essa estrutura, tem a Livestream Studio, que é um programa que há muitos anos atrás foi desenvolvido a partir do dono, o nome dele é Zell, foi desenvolvido a partir de uma ideia que ele teve nos Estados Unidos. Então, acompanhar tudo isso, estar forte com as tendências e caminhar junto às melhores tendências que ocorrem nos Estados Unidos, no Canadá, Europa no geral, é muito bom para a nossa realidade, né? Eu acho que você avança muito mais como um profissional em carreira internacional, você avança muito mais do que propriamente os profissionais sêniores brasileiros, né? Outra vantagem muito grande, né, de estar trabalhando remotamente é essa possibilidade de você poder explorar vários lugares e trabalhar de praticamente qualquer lugar do mundo, né? Você pode ter um desafio, às vezes, de horário, dependendo do país que você for e o país que você presta serviço. Mas, de uma forma geral, você fica bem livre, né? Então, dá pra aproveitar bastante. Mas aí, só pra indo caminhando pro encerramento, né? Só pra te perguntar, por que ainda, ou você não tem um desejo, ou você tem um desejo de se mudar para o exterior, já que você trabalha internacionalmente? O Brasil fica muito melhor trabalhando no exterior, com certeza, não resta dúvidas. Mas você pensa em se mudar? Aqui? Porque querendo ou não, a qualidade de vida do Brasil é muito boa. Brasília, onde nós estamos, onde o Uniceub está localizado, é muito boa. Uhum. Entretanto, tem aquelas tendências, por exemplo, você compra um carro legal e tem um buraco na via, ou tem muitos impostos, ou tem quebra-mola. Deixa. Tá todo mundo me apressando aqui, ó. Oi, gente. Que palhaçada. Ai, pelo amor de Deus. Por favor. Vou buscar minha água. Então, tem duas opções viáveis, né, nesse cenário, que é tanto a carreira remota a partir do Brasil, ou de qualquer outro lugar, recebendo em dólar, quanto a questão de você se mudar para um outro país. É uma dinâmica um pouco diferente, que eu acho que você perde um pouco dessa questão cambial. Vai ser, se você está nos Estados Unidos ganhando em dólar, ou no Canadá ganhando dólar canadense, ou na Europa ganhando em euro, acho que você perde um pouco do poder financeiro que essa diferença cambial dá, apesar que tem a vantagem da qualidade de vida. É uma experiência diferente, uma experiência cultural, que eu acho que são propósitos distintos que você tem que pesar na decisão. Se você quer, digamos, aproveitar mais do Brasil ou das viagens, você pode aproveitar muito bem esse trabalho, digamos, remoto, trabalhando para empresas internacionais. Mas se você tem a ideia de imergir em uma cultura, aí faz muito mais sentido você se candidatar para uma empresa de um determinado país. E as duas formas, elas são positivas.
É óbvio que, por exemplo, hoje, para você fazer um processo de receber visto de trabalho, dificilmente uma empresa internacional ela abre esses vistos de trabalho para posições mais júnior. Então, você já poderia começar trabalhando remoto e depois aplicar no futuro baseado nas experiências. Até mesmo a experiência internacional remota, ela vai contar muito para o processo quando você quiser imigrar para uma outra empresa. Tanto na questão de você não ser, digamos, explorado, no sentido de a empresa dizer, eu posso oferecer qualquer coisa em dólar para ele porque ele recebe em reais, mas se você já tem a carreira internacional, você já recebe em dólar. Então você tem um maior poder de negociação salarial nesse sentido, quanto no caso cultural mesmo, porque uma coisa muito comum de você ouvir quando você não trabalha em empresas no exterior e vai começar a trabalhar em empresa americana é choque cultural. Mesmo trabalhando remoto, ele diz, olha, o americano, ele trabalha de uma forma diferente, ou canadense, ou indiano. Cada pessoa tem suas particularidades dentro de um time, principalmente quando você trabalha em time assim, tem gente de muitos lugares do mundo, de muitas religiões e culturas diferentes. Minha zona de conforto, né? Quando eu mencionei, por exemplo, de Jeddah, por ser lá na Arábia Saudita e ser um país islâmico, muçulmano, lá o trabalho deles é de domingo a quinta-feira. São, digamos, 5 dias da semana. E quinta-feira, na verdade, eles fecham antes do pôr do sol. Então, tipo, não tem um horário, cultural, não tem um horário definido. Geralmente é por volta das 5, mas se algum dia o pôr do sol for 4 horas da tarde, eles param de trabalhar 4 horas da tarde e só volta na outra semana, porque tem a questão da questão religiosa que influencia esses comportamentos. E é semelhante quando você está trabalhando remoto ou presencial, mas é algo que você tem que lidar e ponderar nesses aspectos. Eu já pensei, tipo, trazendo para mim mesmo, no passado, principalmente antes dessas muitas possibilidades de trabalho remoto, eu tinha vontade de mudar para outros países. Mas essa vontade ela foi diminuindo exatamente quando eu comecei a trabalhar remotamente, ganhando em dólar e morando no Brasil. E o Brasil? Então, exatamente. Então hoje, por exemplo, eu aproveito, digamos, de outros países, de outras culturas, viajando. Eu não moro no país, mas eu vou pra um país, eu passo 20 dias, um mês se o e Brasil retorno. fica bom demais, né? Não, fora do Brasil é maravilhoso. Pessoal, então, caminhando para encerramento, gostaria de passar a fala para Ana Júlia. Se você tem considerações finais, eu acho que esse papo foi muito agregador. Foi bem... Agora eu vou ensinar inglês, ó, valorizar nossos professores e vamos pra cima. É um assunto que é Cadê muito o patrocínio da necessário, né? WhatsApp aí, né? Cadê? Mas não se esqueça, né? O DCMO você oferece cursos de inglês, programação, e é uma forma de você estar tendo um networking, né? Com os próprios professores que ministram os cursos na universidade. Mas diga aí, Ana Júlia, nossa nordestina, favorita. Ele tá, viu? Ele tá aqui, tá hoje. Eu tô me segurando aqui. E é paraibana, não é pernambucana, não. É a mesma coisa. Tá gravado. Tá gravado. Tá ouvindo, né? Tem nordestino ali também. Enfim, então, esse papo de hoje foi muito assim. A galera da produção fazendo meio assim, meu Deus. Se lascou. Aí, então, o papo de hoje eu achei assim muito interessante, porque é uma dúvida de muita gente, realmente, né? Assim, por exemplo, tem aquele Instagram. Com certeza. E aí lá, tipo, é uma dúvida assim muito grande. E eu também não sei, é uma dúvida minha também. Então acaba que isso englobou, acho que não só também a área de tecnologia, mas em geral é uma mentalidade que se passa normalmente, sabe? Por exemplo, quando falou da língua, que a gente tem que procurar as coisas assim, tipo, por onde ir, os caminhos e documentação, ao invés de ir pelo caminho mais fácil. Então, acho que, tipo, deu uma mudada de mentalidade, talvez, na maioria das pessoas. É porque as pessoas tendem a colocar, por exemplo, a gente brincou sobre o ChatGPT, mas, sinceramente, se você não... Por isso que é interessante você com mais experiência, há muito tempo na área, você falar o caminho das pedras, de certa forma, né? Porque é ali onde a gente vai caminhar. Você fica mediano, né? Ao invés de colocar lá no GPT e já descobre a resposta. Porque você não vai ter a sua mente preparada pra responder aquela resposta, já vai estar gravado e afins. Aí você vira medíocre, que é o que a gente... Pra um iniciante, eu não indicaria de forma nenhuma o ChatGPT. Por exemplo. Porque o ChatGPT, ele é bom, né, em fornecer respostas. Eu não sei em outras áreas, mas pelo menos na área de TI, codificação. Mas nem sempre a resposta dele é tão precisa assim. Então você já tem que ter a experiência e o conhecimento para olhar e dizer assim,
não, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Às vezes você pode gastar algumas horas tentando implementar alguma coisa que ele sugeriu e não funcionar. Você só piorar as Sim. coisas. Então, às vezes, para algumas coisas pontuais, específicas dentro da área de programação, quando você está desenvolvendo alguma coisa que dá uma exceção, dá um erro, um log muito grande, você pode pegar o log e pedir para ele resumir, e isso ajuda em um determinado processo. Mas se você simplesmente pedir para ele fazer coisas e mandar prompt para ele fazer métodos ou alguma coisa nesse sentido, acaba que você vai ficar completamente dependente das respostas dele, né? Então, quando você chegar em um processo seletivo, em um desafio, em um processo de entrevista técnica que você não pode fazer nenhum tipo de pesquisa, tudo que você tem que fazer é baseado no seu conhecimento, no que você lembrar na hora, dentro de um time de 30, 40 minutos, você vai, às vezes, travar e não vai conseguir fazer nada. Sim. E isso é o mais importante, né? Porque você só vai conseguir colocar em prática dentro de um trabalho aquilo que você, digamos, aprendeu, se você participar pelo filtro do recrutamento. Bom, então, pessoal, considerações finais, Jonathan, considerações finais, Ana Júlia. Queria agradecer pelo convite do Sim, DCE. com certeza. Agradecer pela sua presença também, porque Muito sempre, né? Se você não importante, tinha nem né? entrevista, convenhamos. Não, é. Mas assim, É lógico, mas o cara é muito bom. que coisa! Assim, foi muito interessante todas as dicas que o senhor deu. Tenho certeza que todo mundo vai, assim, super, assim, mudar a mentalidade por causa de tudo. Meu filho, tá ruim. E é isso. Luiz, eu vim representando minha Atlética. Se você faz TI, siga a Atlética também. Não é Alcateia. Não é Alcateia, disse Alcateia de Direito, gente. A gente é cibernética, Perdão, tá bom? perdão. É o TDAH, igual você tava falando mais cedo. Agora é TDAH, que nem hoje mais cedo, a gente falando que o povo se diagnostica, né? Enfim, é isso. Considerações finais. Ai, passar a palavra pro Jonathan, mas principalmente agradecendo muito. Realmente o Jonathan é uma inspiração, é uma pessoa que eu sigo há muito tempo. É realmente um profissional de excelência. Alguém que, com certeza, falar um programador, Jonathan Mota. E como E pessoa também, a como postura pessoa, também, pois é. gente. Gente boníssima, pessoa totalmente do bem. É servo de Deus, marido, um cristão. É alguém, uma boa pessoa, sabe? Um bom amigo, um bom colega. Mas passo a palavra para você. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer novamente o convite, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, passando um pouquinho da minha experiência, carreira. Acho que se for deixar a dica, os passos resumidos aí é focar o máximo possível dentro do seu conhecimento técnico, né, aproveitar o momento da faculdade. A faculdade te possibilita estágios, tente fazer estágio o mais cedo possível, se destacar no estágio, aprender inglês, é outro ponto fundamental se você quer a carreira internacional, e começar a ficar atento nas plataformas internacionais. Se posicionar pro LinkedIn coloca como um idioma primário o inglês e não o português, escreve suas experiências e descrições em inglês, ignora o português, e a mesma coisa nas outras plataformas que eu já mencionei mais cedo, que a gente pode deixar o link na descrição do YouTube. Você vai lá, monta o seu perfil, é semelhante ao LinkedIn, e aí começa a se candidatar para algumas vagas, que certamente o processo vai ser no começo doloroso, porque você vai ter que aprender sobre o processo de entrevista, aprender sobre alguns costumes de americanos e outros europeus que você encontra dentro de um cenário de uma empresa americana, mas que se você estiver aberto a aprender e absorver um pouco da cultura dos outros, você consegue lidar muito fácil, você consegue passar nesse processo e certamente depois vai ser muito divertido você ter contatos e amigos em diversas partes do mundo. Pelo menos pra mim assim, ter amigos Na Índia. tem amigos ucranianos, tem amigos colombianos, É inspiração, né? A gente se portugueses, inspira indianos, nele então agora. assim, é muito legal. Você vai aprendendo coisas diferentes e o trabalho remoto em si, né? Se você escolher pelo trabalho remoto, você tem uma possibilidade de deslocamento geográfico muito boa. Mas se você quiser seguir uma carreira presencial, mudar para um outro país e ficar imerso em outra cultura, também é muito positivo. Acho que as dicas elas são válidas para ambos, você só tem que estar atento para as vagas que você vai se candidatar. Tem algumas vagas que são específicas para remoto e tem a vaga que é direcionada para quem está interessado em mudar. Geralmente são vagas de um processo mais longo, mas que o resultado também é muito positivo. E é correr atrás, né, gente? É isso Sim, aí. com certeza. Está disposto a estudar. Pois é.
Bom, tava beliscando aqui Beliscando? um segredo mineiro. Beliscando. Um segredo mineiro. Ô, que já te sobrou? Você quer? Eu quero. Maravilhoso. Negócio bom. Jonathan, ele. Opa. Pô, esse daqui vai, porque é bom demais. Fala sério, segredo mineiro é Tem bom quantas demais. calorias aqui? Fecha o olho e vai. Fecha o olho e vai. E agora? Pessoal, Faz boca cheia é falta de educação. pessoal, mais uma vez, agradecer aos nossos patrocinadores, principalmente a live stream. Tá sendo muito importante para que tudo isso aconteça. Isso é muito importante. Esse projeto não é somente para nós da Movas, mas é para todos os estudantes. Vou repetir isso sempre. Não somente do Uniceu, mas o externo. Teremos aí para sempre a gravação no YouTube. Agora está ocorrendo a gravação do desafio de programação, um desafio super interessante que logo estará no YouTube. Então não perca a oportunidade de aprender mais, agregar conhecimento. É um grande professor que está lá fazendo desafios com premiações super interessantes que vai ficar postado depois no YouTube. Agradecer aos nossos patrocinadores, Red Bull, Segredo Mineiro, que ó, bom demais, e principalmente, ó, Exímio Cacau, ó, muito top. Só que essa daqui vai, sim, né? Não vai sair da dieta. Esse daqui tá dentro da dieta. Dieta. Pessoal, esse foi o nosso último podcast do dia 17. Amanhã, Movas Tech continua. Dia 18, dia 19 de abril, também teremos mais programações, mais podcasts, mais pessoas interessantes para falar aqui conosco. Novamente agradecer o Jonathan. Muito obrigado por ter vindo aqui, compartilhado seu conhecimento conosco. Realmente é algo muito agregador você estar aqui, conversar com a gente e poder compartilhar para os alunos do Uniceup. Então, pessoal, fiquem ligados nas redes sociais, @DCEMovas, que tem muito conteúdo legal vindo pela frente. E, enfim, acabou-se. É isso, pessoal. Valeu! Tchau. Valeu, pessoal. É nóis.